tudo bem? Eu me chamo Camila, bem-vindos ao podcast Mordendo a Língua. E hoje a gente trouxe uma convidada muito especial. Eu sou meio suspeita para falar porque eu sou fã de carteirinha dela. Gente, ela é terapeuta, ela trabalha com a visão sistêmica e a neurociência. Ela vai explicar direitinho, porque eu não sei explicar direito, sabe? Ela trabalha com o poder do feminino e todos os traumas que a gente adquire desde a barriga até os dias de hoje. Então, vamos lá, Aline, se presente. Muito prazer. Muito prazer não, porque eu já conheço. Muito obrigada por ter aceitado o convite. E a gente está muito feliz de ter você aqui. Eu que agradeço muito, é um prazer estar aqui, uma alegria estar aqui, né, vendo esse podcast lindo, maravilhoso, que vocês idealizaram, né, durante tanto tempo, tal, com tanto carinho. Tô muito feliz de estar aqui e tô amando esse estúdio, porque ele é simplesmente maravilhoso. Eu tô adorando estar aqui, muito obrigada. Aline, então assim, para todo mundo começar a entender, porque como é um assunto, acredito que seja novo, né, não é uma coisa que já vem de muito tempo. Eu queria que você desse, assim, uma resumida do que é, mas antes de tudo, contar como que você chegou nessa profissão, o que te trouxe até aqui, te fez tomar essa decisão de trabalhar com isso, Sim, né? Então, pode fazer bastante do seu coisa, jeito. bastante coisa. Falo bastante ferramentas, né? Eu tenho mais de 20 formações ao longo do tempo. Mas o que aconteceu com a Aline para a Aline chegar a ser terapeuta, né? Isso. Bom, eu sou uma pessoa que vem de uma família muito espiritualizada. Então, meus pais, eles sempre olharam, valorizaram as pequenas coisas, sabe? Sempre olharam que existia algo maior do que nós, os momentos em família, sempre nesse tipo de viés, assim. E desde muito pequena eu via minha mãe estudando sobre isso. Então, minha mãe tinha livros de interpretação de sonho, livros de tarô, esse tipo de coisa. E ela, quando a gente veio para Poços, ela começou a frequentar alguns lugares que estudavam sobre isso. Então, eu estudava sobre espiritualidade, enfim, sobre todas essas questões. E eu, desde muito pequena, acompanhava minha mãe. Então, ela ia nos grupos e eu ia também. Então, por isso que eu falo que eu estudo sobre tudo isso há mais de 20 anos, porque realmente tem 40 hoje. Eu comecei a estudar desde os 12, 10 anos, alguma coisa assim. Mas a sua mãe começou faz muito... desde adolescente ela também. Ela gostava disso. Então você nasceu, ela já gostava desse tipo de coisa. Então a gente ouvia em casa músicas diferentes, né? Músicas de meditação. Então, tipo Enya, por exemplo. Então, sempre teve uma pegada mais legal. Assim. E aí eu fui nesse processo, primeiro acompanhando minha mãe, então eu gostava de ir junto com ela. Depois eu comecei a estudar por mim mesma. Então, eu entendia que a gente precisava... Eu entendia, por exemplo, a questão de energia. Então, que nós atraíamos aquilo que a gente queria. Então, eu comecei com O Segredo. Sabe aquela coisa de lei da atração? Então, eu era super assim. Eu falava, eu já sei o que eu tenho que fazer. Tem que escrever. Então, você tem que escrever aquilo que você quer. Tem que visualizar aquilo que você quer. Só que eu, muitas vezes, conseguia materializar e depois eu perdia. Ou então materializava, mas não era exatamente aquilo que eu queria, não tinha substância aquilo. Então, ao longo dos anos, eu fui estudando e tal, até que chegou no momento que eu por volta dos 29 anos, que eu estava morando no meu apartamento, alugado, e estava prestes a ter que voltar para casa da minha mãe. E eu fiquei muito inconformada com aquilo, porque eu falava, não é possível. Que nessa idade, trabalhando desde os 11 anos, que eu trabalho desde os 11, que eu vou ter que voltar para casa da minha mãe, porque eu não tenho como me bancar aqui. Eu fiquei indignadíssima. E aí eu fui pesquisar, então, sobre repetição de ciclo. Porque eu tinha exatamente essa sensação de que eu sempre repetia a mesma coisa. Eu voltava sempre para o mesmo lugar. E aí ali eu descobri a tal das crenças limitantes. Você tem crenças limitantes. Eu falei, o que é isso aí? Vamos pesquisar. Eu quero saber o que é isso aí. E como é que resolve, então, esse negócio? Já me dá essas crenças tudo, que eu mudo tudo de uma vez. Então, eu comecei a buscar, a partir daí, ferramentas que fizessem mudanças mais rápido. Eu entendi que o que a gente tem de maior informação está tudo no nosso subconsciente. 95% é subconsciente. Só 5% é consciente. Então, eu sabia das coisas, entendia o que estava acontecendo, mas eu não conseguia mudar. Porque estava tudo no subconsciente. Então, eu fui buscando ferramentas que mudavam, então, subconsciente. Falei, me dá essas ferramentas aí que eu quero mudar pra agora. Mas a princípio era pra te mudar, pra né? Mim. Pra sempre melhorar a sua vida. Exatamente. Eu fui buscando ferramentas pra mudar a minha vida. Eu sou formada em administração, sempre amei administração e amo até hoje. Uso muito ela na minha profissão, porque eu, querendo ou não, sou uma empresária, né?
querendo ou não, né? Eu sou terapeuta, mas continuo sendo empresária de alguma forma. Então, eu sempre amei administração, trabalhei muitos anos nessa área, comecei a trabalhar com eventos. Então, eu não tinha a menor intenção de ser terapeuta. A menor intenção, nunca nem pensei nisso. Eu fazia curso realmente pra mim. Então, tudo que você aprendeu, assim, com a sua mãe ou sozinha, foi pra autoconhecimento. Exatamente, Até pra mim. então, eu não tinha pensado em trabalhar com isso. Não, nunca tinha pensado. E quando eu comecei a descobrir as ferramentas que mudavam o subconsciente mais rápido, mudava a realidade mais rápida, era pra mim também. Então, quando eu chegava num certo ponto e falava, poxa, daqui eu não tô conseguindo sair, então eu preciso de uma informação nova, aí eu buscava um outro curso. Aí eu fazia mais um curso, mas sempre para mudar a mim mesma. E, Aline, é só para concluir essa ideia do raciocínio dos cursos, eu sei que também na época, né, era uma coisa também nova. Sim. Querendo ou não, porque por mais que era mais uma coisa que a pessoa comprava um livro e estudava para si antigamente, né? Sim. Que eu adorava naquela loja Xambala. Ai, maravilhosa. E aí lá tinha uma parte lá só disso, né? Tanto foi lá que eu comprei O Segredo, comprei outros livros que eu tô me lembrando. Mas, assim, eu acho que esse negócio de ter palestra e curso começou a vir depois, né? Sim, principalmente então, depois desse boom da internet, começou a justamente as pessoas se interessarem, mas ainda era um tabu, né? Sim, e terem mais acesso. Até hoje, né? Até hoje. Mas o acesso ficou mais fácil. Antigamente não se tinha o acesso. Como que você ia fazer um curso com sei lá, tem várias autoras aí, né? Várias pessoas nessa área. Mas você não tinha acesso a elas, né? Hoje em dia a gente tem acesso mais fácil. Você consegue fazer um curso pela internet e tal. Tem mais opções de cursos presenciais. Tem muitas pessoas que começaram a desenvolver o próprio método. E aí começaram, então, realmente a colocar isso em prática. Então, era bem mais fácil. Na época que eu comecei a estudar com a minha mãe, eram grupos de estudos. Então, eram pessoas que... quando a gente começou, por exemplo, era um pessoal que trabalhava com cromoterapia. E a gente trabalhava muito a parte espiritual. Então, ia nos encontros que todo mundo sentava, pegava um livro, vamos olhar esse livro, vamos trocar experiências e tal. Depois a gente começou a estudar com a Miriam, que ela tem um espaço aqui, chama Espaço Aloha, aqui em Poços. A Miriam é teóloga, ela é professora, ela é uma sumidade, ela tem muita informação. Eu aprendi muito com ela quando a gente estudava lá. Mas era assim também, eram livros, era uma pessoa que tinha feito um curso lá não sei aonde, que tinha que trazer pra gente e tal. Hoje em dia realmente é muito mais fácil. Os cursos que eu comecei a fazer... foram cursos presenciais, então eu fiz o curso de homeostase quântica informacional com o Sérgio, aqui em Poços. Fiz 5 cursos de Theta Healing, que foi aí que eu comecei a atender, aqui em Poços também. Como é o nome? Theta Healing. Tá, só pra galera saber o que é. Esse é legal. Camila é fã. E o que seria isso? Theta Já pode Healing. falar ou não? Podemos falar. Teta vem de ondas tetas, igual alfa, beta, gama, enfim. Sim, tá. E healing vem de cura em inglês. Então, é a cura através das ondas tetas. Descobriu-se que quando nós estamos em teta, então, que é um estado bem próximo ao sono profundo, a gente acessa o subconsciente com mais facilidade. Então, se 95% das minhas informações está tudo no subconsciente, se eu consigo levar você em teta, que é nessa frequência, eu acesso o seu subconsciente, a gente consegue fazer mudanças com mais facilidade. E aí eu falo assim, a gente muda lá na fonte. Então, você não precisa ficar fazendo um esforço grande para que eu pense positivo. Não, você começa a pensar positivo. Pensa que você precisa agradecer 10 coisas todos os dias. Não, você simplesmente se torna grato. Começa a ficar natural, é de dentro para fora. E não fica muito aqui no racional. Você simplesmente muda a fonte. Entendi. E aí a gente consegue ter mudanças mais concretas, mais eficientes, vamos dizer. Você chegou a fazer o Theta Healing também? Quando você estava nesse processo da profissão, né? De se encontrar? O Theta Healing eu fiz puramente pra mim, porque eu descobri que era uma ferramenta que mudava a fonte. Quando eu descobri que era uma ferramenta... Foi com a Sandra. A Sandra hoje está nos Estados Unidos. Foi uma materialização dela também, inclusive, que ela tinha o sonho de ir pra lá. E aí ela começou a divulgar a Theta Healing e eu entrei em contato com ela. Falei, o que é isso aí? Ela falou, é uma ferramenta que a gente muda direto à fonte. E aí você
muda a sua realidade. Eu falei, então eu quero fazer esse curso que eu não quero ninguém acessando minha fonte, não. Falei, eu mesmo vou acessar. O que essa mulher vai acessar minha fonte? Sei lá o que ela vai fazer, né? E aí depois, fazendo o curso, obviamente, eu descobri que eu não consigo mudar você se você não autorizar. Então, entendi. Tudo que a gente faz é com a pessoa consciente. Entendi. Então, se eu vou fazer um comando com você, você precisa me autorizar. E se você falar que você autoriza, mas dentro de você não autorizar, eu não consigo fazer nada. Fica preso. Então, aí eu perdi o medo disso, porque realmente a gente altera a fonte, mas se a pessoa autoriza, com ela consciente, enfim, tudo isso. Então, mas aí quando eu fiz o curso de Theta Healing, que eu comecei a atender, e foi muito por acaso, isso faz mais de 8 anos já, 8 anos e meio mais ou menos. Porque minha mãe, nessa coisa toda dos grupos dela, desse tipo de pessoas, terapeutas e tal, comentou com uma amiga, ai, minha filha fez Theta Healing. E aí, ai, que legal que ela fez Theta Healing, fala pra ela me atender. E é uma amiga minha, até hoje, psicóloga, que eu fui lá atender ela no espaço dela. Hã? Foi a primeira, não foi? Foi a primeira, Porque no curso a gente troca atendimento. Eu tive muita facilidade no Theta Healing, muita facilidade. Foi algo, assim, muito natural pra mim, muito tranquilo. Então, quando ela pediu, falou, vem me atender, eu fui atender ela. E ela começou a me indicar pras clientes dela. Então, ela psicóloga, começou a me indicar pras clientes. Você precisa fazer um atendimento com a Aline, de Theta Healing. Eu comecei a atender, mas totalmente despretensiosamente, sem intenção. É assim, a pessoa tá precisando, vou lá atender e cobro porque precisa ter uma energia de troca. Então, a partir daí, a coisa foi andando, eu fui fazendo empresas, eu tive já empresas de 6 dígitos de faturamento, tinha empresa que rodava o Brasil inteiro com parque itinerante, já tive empresa de carnes nobres, já tive loja de tinta, então já fui em vários ramos. No último empreendimento meu, quando eu estava com a loja de tintas, conheci uma pessoa que queria trocar barra de axis comigo, que é uma das outras técnicas que eu tenho também. Então, barra de axis, o que é barra de axis? É você deitar na maca e a gente rela, então, alguns pontos da sua cabeça. Pensa como se fosse acupuntura, que a acupuntura tem os pontos, né? Tem. Que aqui reflete não sei o quê, a cabeça, e pontos dos pés, por exemplo. Na cabeça a gente entende da mesma forma. Tem pontos que são relacionados a áreas da sua vida. Então, quando a gente faz esse exercício, é como se a gente liberasse excesso de informação e você fica com os pensamentos mais claros, mais organizados, libera, como se fosse limpar o computador. Sabe? Vamos jogar informação que não precisa. E tem um pouco a ver com esse Theta Healing que a pessoa tem que aceitar, ou você pode, por exemplo, fazer numa criança, assim? Pode fazer numa criança, mas a partir, se não me engano, dos 12 anos, e é um tempo menor. Ah, entendi. Então, eu não tô com informação, assim, 100% certeza, mas só, tá? Assim, Mas pra mais saber ou que menos. não é algo, a pessoa não precisa estar tão, assim, dentro do assunto que nem... Não precisa. Ela pode ir com dúvidas que ela vai sair... Tranquilo. Entendi. O barra de axis é bem para aquelas pessoas, assim, que não querem falar, porque o Theta Healing a gente tem que falar. Eu preciso acessar você, eu preciso que você me acesse as suas memórias. Então, não é que nem reiki. Ela encosta. Eu tô ela deita. Dúvidas porque eu não falei, eu sou a leiga aqui. Ela deita porque é pra galera. Olha só, o Theta Healing é assim, Theta Healing é uma conversa. Vou sentar com você e a gente vai conversar. O que tá acontecendo com você hoje? Tá, mais troca de informação. E aí eu vou levar você numa visualização pra gente acessar a memória onde foi que isso começou. É muito legal. Eu quero fazer. Faz. E a gente faz você essas alterações. Você vai querer fazer tudo que ela falar, você vai querer fazer. Eu já tô anotando aqui. É muito bom. Pode anotar. Agora, barra de axis, o que acontece? Tem algumas pessoas que não acessam. Você senta com ela pra conversar e você fala, preso. Fecha os olhos então, lembra pra mim uma outra vez que você sentiu a mesma coisa. A pessoa não acessa, simplesmente ela não acessa. E é normal isso, porque o subconsciente, ele é muito eficiente em bloquear a gente acessar essas informações. Ele é top nisso. O quanto mais ele puder evitar você de acessar isso, ele vai fazer. Então, existem pessoas que têm realmente essa proteção muito grande. Então, a pessoa não acessa. Entendi. Então, barra de axis, o que a gente faz? Deita você numa maca, você relaxa lá, e aí a gente vai relando os pontos na sua cabeça e vai liberando aquelas informações. É muito legal. Não acontece nada. A pessoa fica parada, muda, outra pessoa que tá fazendo também, faz as coisas, vai embora, pronto, acabou. É uma sensação de relaxamento profunda. E o feedback, assim, de quem você faz? Eles falam, deu certo, melhorou? Ou são várias sessões, assim, que tem que fazer? Barra de axis, pra mim, o que acontece? Quando eu conheci essa minha amiga, que ela fazia barra de axis, porque
Aí aquela coisa, né? Um conhece fulano, que não sei o quê, que comenta não sei o quê. Ai, fala pra sua irmã que eu quero... Foi a minha irmã que foi fazer massagem com ela. Sim. Fala pra sua irmã que eu quero trocar a barra de Axis com ela. E a gente começou a trocar. Toda semana a gente fazia. Com a Bel. Exatamente. E... Só que barra de Axis nunca foi a técnica que eu mais me identifiquei. Então, assim, eu gosto muito, vejo muito resultado, mas não é o que eu gosto de fazer. Eu gosto da conversa. Então, por exemplo, eu tenho curso de reiki. Entendi. Eu sou reikiana, nível 3. Mas eu nunca gostei de aplicar reiki, porque eu tenho que ficar parada ali. E eu não aguento isso. Eu sou uma pessoa muito dinâmica. Então, conversar, trocar. Eu não gosto de rotina. Eu não consigo ter rotina, não consigo ter essa coisa muito certinho. Pra mim tem que, cada dia um dia, vamos aí e tal. Então, quando eu fiz Theta Healing, por exemplo, eu me identifiquei super. A gente senta, conversa e vai. E é desafiador você conseguir ajudar a pessoa a acessar aquilo que ela precisa acessar. Barra de Axis, essa pessoa deita e eu fico lá relando os pontos, aquilo eu já começo, eu quero fazer outra coisa, eu quero resolver outra coisa, quero deixar a pessoa ali e resolver. Não dá. Tem que estar ali. Tá junto. Então, não é uma técnica que eu me identifico muito. Eu consigo aplicar tudo, eu tenho a técnica, tudo bem, mas não é o que eu me identifico. Então, barra de Axis, pra mim, pessoalmente, o que eu vejo? Uma sessão, você vai ficar super relaxada, super tranquila, você vai sair de lá assim, parece que limpou a mente, é exatamente essa sensação, parece que você fica até meio sem saber, isso deve assim. ser muito bom pra quem tem TDAH, né? Muito. Um pensamento muito hiperativo, assim, um pensamento muito rápido, de muitas ideias, eu acho que isso ajuda um pouco, né? Muito. Pensando aqui, né? Pra depressão, pra ansiedade, pra pensamento acelerado, pra pessoa que tá... às vezes a gente tá com essa sensação de estar perdida, né? Eu pego muito por esse lado, mas barra de Axis ajuda muito nisso. Entendi. Então, quando eu comecei a trocar com a Bel, eu falo assim, que eu não surtei dentro da minha empresa, não tive um burnout mesmo, porque eu tomava floral, porque eu já era terapeuta floral, porque eu trocava barra de Axis com a Bel, então toda semana eu tava lá pra receber e pra aplicar nela também, porque eu já tinha todos os meus conhecimentos, senão eu tinha surtado. Na época da loja de tintas... porque a Aline é minha amiga, né? Há muito tempo. E aí eu ia na casa dela pra gente fazer outros rolês, e aí eu chegava lá, ela tava louca, assim, ó. E acelerada, pilhada. Ela, nossa, por que não sei o que? Eu falei, Aline, calma, vai dar certo. Ela, não, porque não sei o que, porque isso daqui, isso aqui. E foi uma loucura, né? Você tava numa época... Um estresse absurdo, assim. Muito, muito estressante, muito estressante. Então eu não pirei. Porque fazia vários... eu pensava assim, gente, eu vou embora, eu vou me separar, eu vou, sei lá. Eu tava quase surtando, assim. Mas não surtei, graças a Deus, por causa de tudo isso. Então, e a Aline vem de várias terapias que ela já faz há muitos anos, e ela chegou nessa loucura fazendo tudo isso. Ainda bem, né? Ela e aí, viu o resultado pra ela. E aí, o que foi a virada de chave? Que você falou assim, nossa, eu não tô no lugar que eu... Com esse buscar de autoconhecimento, eu comecei a ouvir muito o que eu pensava. Até hoje eu sou assim. Então, o que eu estou... Se eu pudesse verbalizar aquilo que eu estou pensando. Então, chegou um dia dentro da minha loja... Porque o que começou a acontecer? A Bel falou assim... Eu falei pra Bel, eu queria atender mais vezes. Mas assim, pra ajudar as pessoas. Ela falou, vem atender aqui. Aí eu, não é o momento, ainda meio assim. Aí a Bel arranjou um esquema lá e me colocou pra atender, divulgou pras clientes dela. Num dia eu tinha 5 atendimentos, sei lá. Aí eu comecei a atender lá. Aí começou a surgir demanda, eu comecei a atender. Então, o dia que eu não atendia, era assim, não fiz nada que eu tinha que ter feito hoje. Porque não deu tempo, porque uma pior canseira. Dia da sua vida. Horrível. O dia que eu atendia, eu tinha que sair da loja. No meio da tarde. Eu ia atender. Que era bom. Podia ter ficado 500 e-mail, podia ter ficado um monte de gente sempre. Não interessa. Aquele dia eu ia embora pra casa e eu falava assim, hoje eu fiz o que eu tinha que ter feito. Então eu comecei a sentir isso. Falei, olha, o dia que eu atendo é muito bom. Por mais que tenha o estresse. O dia que eu não atendo, me falta algo. E um belo dia dentro da minha loja, eu fazendo tudo que eu fazia, porque eu sempre fui uma pessoa que sempre me sobrecarreguei muito. E eu fazendo tudo aquilo e tomando conta de tudo e não sei o que e tal, me veio o seguinte pensamento na cabeça. Será que eles vão perceber tudo isso que eu tô fazendo? Porque eu tinha mais 3 sócios. Será que eles vão perceber tudo isso que eu tô fazendo? Aí na hora me deu um estralo, eu falei, você tá de brincadeira com a minha cara, que você tá
acabando com a sua vida em troca de reconhecimento das pessoas. Aí aquilo me caiu a ficha. Aquilo realmente foi um cair de consciência, assim, de que durante muito tempo na minha vida eu trabalhei demais e me esforcei demais e fiz demais a troco de reconhecimento das pessoas. A grande maioria das pessoas fazem isso. Eu estou sobrecarregada, eu estou cansada, esgotada, porque ninguém me ajuda. Por que você está sobrecarregada? Você está carregando de quem? Pra quê? E isso tem a ver com a visão sistêmica, né? Você pode explicar um pouquinho o que tem a ver? A visão sistêmica, ela eu falo que é uma filosofia de vida, assim. Quando a gente começa a estudar sobre ela, você muda a visão de mundo e de como você reage ao mundo também. A visão sistêmica, ela mostra pra gente que, cientificamente comprovado, que nós carregamos no nosso DNA informações de até 7 gerações que vieram antes de nós. Então, geneticamente falando, DNA, tô falando de ciência mesmo. Então, tudo que eu vivo hoje, meus sonhos, meus traumas, inclusive, que eu vivo, fazem alterações no meu DNA. Então, se eu tenho um filho, essa informação passa tudo para esse filho. Ixi, deu ruim ou deu bom? Nós estamos falando de 254 pessoas que vieram antes de nós. É muita gente, é muita história. Né? Trauma. Imagina a treta que não foi. Isso dá quantos anos? Ó, eu fiz um cálculo mais ou menos 1880. Metade depois de Cristo. Gente, o que o povo vivia em 1880 e alguma coisa? Não, muita coisa bizarra. A mulherada se ferrava muito, né? Exatamente. Agora, vamos pensar em 3 gerações antes. Eu tô falando que 7, a gente carrega até 7. Vamos pensar em 3. Só 3, né? Mãe, vó e bisavó. É muita coisa já. Já é muita... O que nossa bisavó viveu é bizarro. O que a gente vive hoje, às vezes nem a nossa mãe pôde viver. Às vezes a nossa mãe, a gente tá falando aqui muito recente, não pôde escolher se ela queria casar ou não. Enfim, então a visão sistêmica, ela mostra que nós nascemos dentro de um sistema, todas as pessoas nascem dentro do sistema familiar. Você carrega as informações desse sistema e você, então, muitas vezes a gente vive coisas como se a gente tivesse vivido aqueles traumas, mas a gente não viveu, mas está no nosso DNA, então a gente sente como se fosse. Influencia no dia a dia, assim, em questão de como lidar com os problemas? Total. Ai, meu Deus. Total. O exemplo... Calma. Tadinhas. Pois é. E pior que não é culpa delas, já vem. Já vem de antes. Uma vai pegando da outra, pegando da outra, pegando da outra, entendi. Eu vejo muito o que nós estamos vivendo hoje como sociedade, tanto as mulheres onde estão, quanto os homens, porque eu falo que os homens estão tão perdidos quanto nós, tudo reflexo disso tudo. Homem também. Homem mais ainda, né? Homem não sabe mais o que faz. Ô, Marquinhos. A gente sempre tem que pedir desculpa pra ele. Fala aqui comigo, vem cá. Fala que eu discuto. Os homens não sabem mais o que fazer. Eles não sabem mais qual que é o papel deles. A gente assumiu tanta coisa e a gente falou tanto que a gente dá conta de tudo, que a gente chegou pra eles e falou assim, ó, não preciso de vocês. Sai daqui. Aí o homem fala, então faço tá. tudo, então tá. Então se vira. E aí eles ficam sem função. Eles ficam sem função. Dia 29 de agosto agora, sexta-feira, eu vou fazer uma palestra lá na URCA, que chama Onde Está o Meu Feminino. E a gente aborda exatamente tudo isso. O que aconteceu com a nossa sociedade, qual foi esse histórico aí, de forma bem resumida, para a gente chegar nesse lugar que a gente está hoje. Mas voltando a um exemplo prático, assim, igual a Ká falou, um exemplo prático de como que a gente vive hoje, né? Que isso reflete. Hoje, nunca nós tivemos tanta liberdade, tanto poder de escolha, tantas possibilidades, quantas possibilidades nós temos hoje de prosperar na vida, e, enfim, de fazer o que quiser. E nós vivemos como se não tivéssemos. Então, muitas vezes nós mulheres, nós nos colocamos em um lugar que a gente não precisava estar. Então, por exemplo, porque eu me casei com fulano e é um relacionamento tóxico, mas eu não saio de lá. Por que você não sai de lá, bem? É só sair. Você vai lá e pede o divórcio e sai. Não, tudo bem. Guardadas as devidas proporções, tá? A gente sabe que tem casos que são homens que são violentos, que a coisa complica um pouco mais. Mas tem muita gente, assim, que não sai. Por quê? Porque eu sou dependente dele, mas hoje em dia a gente não precisa ser mais.
Nós temos a liberdade de escolha. Nós podemos escolher, inclusive, ter filho ou não. Aí a mulher, porque eu sou assim porque eu tive filho. Você teve filho porque você quis. Antigamente não podia ter filho. Você não podia escolher. Hoje em dia você escolhe. Mas eu casei com fulano. Então, tá ruim? Então você separa. Porque antigamente a gente não podia separar, hoje a gente pode. Então, muitas vezes nós temos atitudes como se a gente vivesse a época das nossas avós. E nós não vivemos mais. Então, porque eu tenho que trabalhar nesta coisa aqui, porque é só que... meu bem, internet, digital, que não seja, profissões que estão surgindo, coisas... Hoje a gente pode estudar, a gente pode votar. Minha avó não podia votar, acho que minha mãe também, inclusive, começou a poder votar, acho que na época da minha mãe. Eu tô falando de ontem. Mas você entende que é muito forte isso no nosso DNA. É uma herança, né, que a gente traz. Exatamente. Entendi. E quanto mais consciência nós tivermos disso, mais a gente consegue sair desse lugar. Por que eu tô fazendo isso mesmo? Por que eu sinto assim? Por que eu penso assim? Eu lembro que teve um dia, eu comecei na psicóloga, numa época que eu cheguei pra ela e falei assim, eu não sei se o que eu penso sou eu que penso ou se pensaram pra mim. Eu não sei se o que eu quero sou eu mesmo que quero ou se quiseram pra mim. Eu tô perdida nesse rolê aqui. Nossa, faz total sentido com isso, né? Eu tinha 26, acho. Sei lá, uns 15 anos atrás. Que eu cheguei pra ela e falei, eu não sei mais quem sou eu nesse rolê todo aqui. Quem sou eu? Né? Então, a gente vive tanto no automático, porque a gente acorda e é tanta coisa pra fazer... E tanta coisa pra fazer que talvez você tenha escolhido. Isso que eu ia falar. Eu acho que além de tudo isso que você falou de trazer toda essa carga e o psicológico segura a gente em muitas coisas, eu acho que também a gente se cobra muito pra agradar, né? Igual você falou que aconteceu com você. E também a pessoa fica muito presa em tentar algo... que realmente faz bem, que dá liberdade, né? É uma coisa totalmente do subconsciente, igual você tá falando, né? Então, acredito que isso que você tá falando de visão sistêmica é justamente a pessoa conseguir enxergar. Enxergar isso. Enxergar. Tem uma historinha que é assim, a mulher foi assar o lombo, colocar o lombo pra assar, ela cortou um pedaço daqui, cortou um pedaço de lá, colocou na forma e foi colocar pra assar, o marido falou assim, por que você corta a ponta? Ela falou, porque minha mãe corta a ponta do lombo. Aí fala, mas por que ela corta? Mãe, por que você corta a ponta do lombo? Porque a gente corta a ponta do lombo pra assar. Mas por que corta a ponta do lombo? Porque tua avó cortava. Entendi. Nossa, faz muito sentido. Aí chegou pra avó. Aí falou, vó, por que você corta a ponta do lombo? Porque tua bisavó cortava. Meu Deus. Jesus. Mas ninguém mas sabe. Peraí, vó, por que corta a ponta do lombo? Porque tua bisavó cortava, porque ela tinha uma forma que era pequena, não cabia o lombo. Então cortava-se as pontas para poder assar. E todo mundo continuou fazendo sem saber. Sem saber. E aí você corta a ponta do lombo sem a menor necessidade e continua. Por quê? Porque minha bisavó fez assim. Mas isso vem... aí a gente pode olhar, por exemplo, pela neurociência. Eu posso dar um exemplo agora? Ela falou isso, me deu um check. A minha mãe, quando ela quer fazer couve refogada, ela só corta, se for enroladinha na tábua e bem fininha, quase morrendo. Mentira, na mão. Ela não pode cortar na tábua. Mãe, mas por que você corta assim na mão? É assim que eu aprendi com a sua avó. A minha avó também cortava assim, ó, com a faca assim. Não punha assim na tábua. E aí ela quer que eu faça igual. Ela falou, não vou fazer igual. Primeiro que quase corta a mão fora. E segundo que não tem lógica. Você põe na tábua rapidinho, cortou. Então assim, agora me veio essa coisa assim, de uma vai passando pra outra. Da minha tia fazendo a mesma coisa. Porque elas viram a mãe fazer isso. Aí a neurociência entra pra explicar isso. Tudo que eu faço hoje, eu penso e sinto, foi como eu aprendi. Então, a visão sistêmica, ela vai te ensinar que você aprende as coisas mesmo que você não tenha vivido naquele ambiente. Então, por exemplo, eu tive um filho e não tenho contato com esse pai. E aí, o meu filho pega e tem os mesmos comportamentos de um pai que ele nunca viu. Pode acontecer? Pode acontecer. E ainda mais se você exclui. Aí, na visão sistêmica, a gente vai ver que tudo que a gente exclui
e aquilo fortalece. Então, isso se explica dentro da visão sistêmica. Às vezes, as lealdades sistêmicas. Então, meu avô faliu, meu tio faliu, meu pai faliu, eu começo um negócio, quero dar certo, a hora que eu vejo, vou falir também. Por quê? Por lealdade sistêmica. Então, eu gosto de estudar várias áreas, porque chegava num momento de uma área que aquilo não estava me explicando mais o suficiente. Então, eu buscava um outro conhecimento. Então, por isso que hoje eu gosto de olhar nessas 4... Eu explico para as minhas alunas, e as palestras que eu faço são sobre 4 visões. A neurociência, a física quântica, a visão sistêmica e a espiritualidade. Então, eu comecei com a espiritualidade. Depois, eu fui para a física quântica, que é essa coisa do segredo. Então, você atrair aquilo, a lei da atração. Atrair aquilo que você quer. Então, a física quântica explica isso. Mas a neurociência, por exemplo, explica essa questão da repetição de comportamento. Então, vamos pensar, então, hoje pela questão de nós mulheres. Então, a gente está falando, né? Que a gente, às vezes, tem ações e reações como se nós vivêssemos naquela época. Mas com quem nós aprendemos a ser mulher? Com a nossa mãe, com a nossa avó, vendo elas. Então, muitas mulheres hoje, por exemplo, têm dificuldade em descansar. Eu não consigo descansar, eu não consigo parar. Quando eu descanso, eu me sinto culpada, porque eu acho que eu devia estar fazendo isso, ou devia estar fazendo aquilo. É o caso de muitas mulheres. Aquelas que estão tranquilo no celular, o marido chega, já sai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus, tava lavando, porque é a culpa, né? A culpa de estar descansando. Aí, normalmente, eu pergunto para essas mulheres assim, sua mãe descansava? Ela fala, não. Eu falei, então. Você aprendeu com ela, aí, neurociência, você aprendeu com a sua mãe que mulheres não descansam. Então, você também não se sente permitida descansar. Na visão sistêmica, a gente olha e fala assim, bom, se minha mãe não descansava, eu, por lealdade e por amor à minha mãe, também não vou descansar. Como eu posso descansar se minha mãe ralou tanto pra cuidar de mim? Aí a gente entra nessa lealdade. Doideira. Louco, né? Não, eu queria que você explicasse esse negócio da exclusão. Porque, assim, a constelação familiar, muita gente acha que é espiritual, espiritismo. Não tem nada a ver, né? Tem a ver com energia. Esse aí já é um outro tema dentro. Não, é a visão uma outra sistêmica. ferramenta. Tem a ver com a constelação. Aí explica um pouco dessa exclusão e da constelação, porque eu acho que tem gente que confunde tudo, não entende nada, e é difícil mesmo, é muita coisa, né? Não, muita coisa. Eu, por exemplo, é igual, eu tô aqui de espectadora porque eu não sei nada sobre. É muito então as dúvidas são assim, muitas dúvidas. Eu que faço Inclusive, isso com ela. Aí no... eu mando aqui que depois a gente responde pra você. Eu que faço com ela já não sei explicar, o pessoal me pergunta, não sei explicar. Então pergunta aí que nós vamos Vai lá viver, que aí você vai entender um pouquinho de como que é. É porque é muito vivência, né? Esses 4 juntos que você falou, eles englobam numa terapia. Aí é a minha metodologia. É loucura, doideira. Ela é a metodologia dela. Gente, é muito bom. Que, inclusive, eu tô precisando de uma ideia pra pôr nome. Alguém sabe me ajudar a pôr nome numa metodologia? Porque todo mundo fica assim, você tem que pôr nome na sua metodologia. Eu falo, não sei qual que é o nome da minha metodologia. Nome Guardiano. Aline Guardiano. Isso, adorei. Pronto. Guardiã. Faz nome de Guardiã. Porque o que acontece? Quando eu comecei a fazer Theta Healing, mas aí eu tinha as outras ferramentas, eu comecei a englobar as outras coisas. E acabei fazendo o meu próprio método de atendimento. Então, se você pegar uma terapeuta de Theta Healing tradicional, sei lá, vamos dizer assim, ela vai fazer uma abordagem com você que é comum em todas as terapias de Theta Healing. A minha abordagem é diferente, porque aí eu englobei todos esses tipos de conhecimentos que eu tenho, até inclusive self-therapy, por exemplo, que é uma terapia, é uma ferramenta que você aprende a se trabalhar olhando as suas partes. Então, até isso eu englobo. Mas isso é bem da psicologia mesmo. Legal. Então, hoje o meu atendimento fala assim, é Theta Healing? Um pouco. É constelação? Pouco. Mas entendeu? É barra de axis, até ferramenta de barra de axis eu consigo colocar no atendimento. Mas tem a minha forma de abordar, entende? Isso é legal, é o teu método. A constelação, o que acontece? O que é a visão sistêmica? A visão sistêmica é essa forma de enxergar esses acontecimentos ou essas coisas que a gente vive no dia a dia e entender de onde vem isso. Então, existem as leis sistêmicas, ou as leis do amor, ou as leis da ordem, enfim, que regem a gente e que existem, você querendo ou não.
Quem que inventou isso? Quem que foi a primeira pessoa que falou existe a constelação familiar? O Bert Hellinger, ele é criador da constelação. Mas ele fala assim que ele não criou a constelação, ele viu a constelação acontecendo, entendeu? Ele percebeu. Né? Ele foi padre durante muitos anos, missionário, fez faculdade de psicologia, estudou muito sobre isso. Então, ele é muito estudioso, ele, enfim, tem muita experiência de vida. Tinha, né? Porque ele faleceu. Então, ele fala que ele observou essas leis. Então, essas leis existem assim como a lei da gravidade. Certo. Você sabendo ou não da lei da gravidade, existe. Se eu pegar isso aqui e soltar, ele vai cair independente. Então, existe a lei da ordem, a lei do equilíbrio e a lei do pertencimento. São as 3 leis que regem os sistemas familiares. E elas existem, você querendo ou não, você acreditando ou não, você tendo consciência dela ou não, ela vai te influenciar na sua vida. Então, a visão sistêmica, a gente consegue olhar pela visão sistêmica uma empresa, por exemplo. Então, aplicar essas leis dentro de uma empresa, aplicar essas leis dentro de relacionamento, aplicar essas leis dentro de uma escola, por exemplo. Né? Ontem eu estava fazendo reciclagem do curso com o Raízes, que é um instituto lá de Florianópolis, que é onde estou refazendo, né? A gente tem que sempre se atualizar. Então, ontem a gente estava estudando sobre a questão da educação, por exemplo. Né? Como que as leis sistêmicas agem e regem dentro da escola, o aluno. E aí, nossa, aí aqui vai mais um podcast, porque a gente pode olhar sobre isso, porque que tá tendo tantos problemas de educação hoje em dia. Nossa, a gente consegue ver total. Legal. Então, a visão sistêmica, ela serve para isso. É como se fosse uma filosofia de vida. Você conseguir, no seu dia a dia, encaixar essas leis no seu comportamento, no seu relacionamento, no seu trabalho, enfim, tudo isso. E o que é a constelação? A constelação é uma ferramenta em que a gente coloca no campo, então, esse relacionamento pra gente ver onde estão os emaranhamentos. Então, tudo que tá fora de ordem, fora da lei, dessas leis, causa um emaranhamento. Lei da ordem. O que é a lei da ordem? É como se fosse uma hierarquia. Então, eu nasci dentro de um sistema familiar e existe uma hierarquia ali. Então, eu sou quem? Eu sou filha. Essa é minha mãe, esse é meu pai, e eles vieram antes de mim. Antes deles, os meus avós. E antes dos meus avós, os bisavós e assim por diante. Eu tenho irmãos, então meus irmãos estão aqui ao meu lado. O que nasceu primeiro, depois eu, depois ela. Então, existe uma ordem dentro do sistema familiar. Quando a gente começa a querer interferir nessa ordem, então, como que eu quero interferir nessa ordem? Minha mãe é muito dependente de mim, parece minha filha. Eu tô interferindo na ordem. Eu tô entrando como no papel da minha avó. Se eu sou mãe da minha mãe, eu estou entrando no lugar da minha avó, eu estou interferindo a ordem. Isso causa emaranhamento. Isso causa desequilíbrio no sistema. Aí existem pessoas muito dependentes, aí eu fico sobrecarregado, aí eu não consigo prosperar, aí, enfim, pode agir de diversas formas. Outra lei, a lei do pertencimento. Então, toda pessoa que nasce, ela tem direito a pertencer ao sistema familiar dela, independente do que ela faça. Independente, você tem um lugar dentro do seu sistema familiar. Então, o que acontece às vezes é assim, eu tive um aborto. Mas era só de poucas semanas. Não se fala desse aborto. Não, isso é uma das principais causas de emaranhamento sistêmico. Crianças que não nasceram, que não puderam nascer e que não se fala sobre isso. Inclusive, crianças que a gente nem sabia. Às vezes, a mulher tem um aborto espontâneo e nem sabe que teve. Então, principalmente quando é muito no comecinho. Então, essas crianças que não nasceram têm o direito de pertencer ao sistema. E quando elas não são incluídas nesse sistema, causa emaranhamento. Vamos pôr uma coisa mais dia a dia. Eu tenho um tio que é alcoólatra e, não senhora, só deu trabalho para a avó, ele mudou de cidade e não se fala com esse tio. Aí, às vezes, vem as crianças mais novas e ninguém nem sabe que tem esse tio. Esse tio simplesmente foi excluído da família. Tudo que é excluído causa emaranhamento. Então, todas as pessoas têm direito a pertencer. Doideira. Quando a gente estava falando dessa coisa, né, do que eu excluo fica mais forte, porque o sistema nosso familiar, ele tem uma forma de agir para achar o equilíbrio. Então, se eu estou fora de ordem, o sistema vai causar para você olhar para isso e voltar para o seu lugar. Se tem pessoas dentro do sistema que não foram incluídas, o sistema vai causar, e aí causar de diversas formas, para cada um vai causar de um jeito, até que isso seja visto e isso seja incluído. Toda vez que a gente exclui e a gente entende que
na visão sistêmica, tudo tem direito a pertencer. Tudo tem direito a pertencer. As pessoas dentro do sistema, mas também tudo que aconteceu com elas, tudo que aconteceu na nossa história, tudo que eu sou. Então, às vezes, a gente tem algumas partes nossas que a gente quer excluir. Então, acreditem ou não, eu sou uma pessoa que sempre tive o apelido de ser muito estressada dentro de casa, muito nervosa. Muito da... Ariana. Ari Angel. Ah, é? Maravilhosa. Não é Satanás? Não, né? Satanás. Ari Angel. Então, eu sempre fui muito estressada. Muito estressada. De tacar celular na parede. Nesse nível. Eu consegui sair desse lugar com o autoconhecimento, com todos os cursos que eu fui fazendo, eu consegui sair desse lugar. Mas... durante um tempo, eu quis excluir isso. Eu não quero ser assim. Eu não quero ser essa pessoa irritada. Eu queria tirar isso de mim. Então, eu olhava a minha família e falava, eu não quero ser igual a eles. Eu detesto esse jeito que eles são. Eu quero ser diferente. Eu vou embora. Aí eu fui pra São Paulo. Morei 1 ano e meio lá, voltei. Eu não aguento mais. Aí fui morar 1 ano na Espanha, voltei. Aí, ou seja, eu queria... Não tava dando certo, você tava tentando desvincular. Exatamente. Eu tava querendo excluir essas partes minhas. E quanto mais a gente quer excluir, mais forte aquilo fica. Quanto mais você inclui e aceita, mais aquilo se integra, mais livre você fica. Só pra tirar uma dúvida de novo. Sim. Por exemplo, tem uma família ali que a mãe não dá certo com o enteado. Nesse caso, tá atravessando a ordem, né? Porque são 2 famílias diferentes. Então, assim, essa questão da mãe não aceitar o enteado, como que pode se resolver? Porque isso eu acredito que influencia no restante da família, né? Aquela coisa de, vou fingir que não existe, vou ignorar, mas tá todo mundo ali, o irmão, o outro filho, o marido, vendo aquela situação. Então... E causa. Tá tudo caótico. E aí, causa total. Aí começa a ter problema de relacionamento, aí começa a ter problema com filho, aí começa a ter vários tipos de problemas. Vai virando uma bola de neve, porque justamente a mãe não aceitou o enteado, por exemplo. Exatamente. Assim, a gente, na visão sistêmica, a gente nunca pode falar assim, é isso. Porque para cada um vai ser de uma forma. Mas uma das possibilidades dessa mulher, por exemplo, ter um problema com o enteado quando ela quer ser mãe desse enteado. E ela tem que voltar pro lugar dela. Isso pode ser um problema de ordem, por exemplo. Você não é a mãe dele. Ele tem uma mãe. Por mais que você olhe pra mãe e ache que a mãe dele é uma... Sei lá. Aí você pode xingar ela tudo quanto é jeito. Uma coisa é a mulher. Outra coisa é a mãe dessa criança. Quando você começa a interferir nessa ordem. Então, eu quero ser mãe dele. Eu queria que... Eu não quero, por exemplo, de repente, que o meu marido encare ele como filho, porque eu olho pra esse menino e vejo a mãe. Entendi. Você tá interferindo a ordem. Né? Por um ciúmes, você tá interferindo na ordem. Aí começa a ter problema com esse enteado com você. Aí começa a ter problema no casamento. Por quê? Porque se este casamento chegou a você hoje, com este menino, você tem que agradecer. Porque você só tá podendo ser feliz nesse relacionamento hoje em cima da infelicidade que ele teve antes. E aí a gente começa a olhar esse outro relacionamento com muito respeito. Se essa criança existe hoje é porque esta mãe pariu essa criança. E toda mãe que pare um filho, ela se coloca em risco de vida, literalmente falando. Uma mulher para gerar um filho e parir esse filho, ela assume um risco de vida. Então, esta mulher, por mais que você ache ela, tudo que você acha, ela deu vida a essa criança. Então, ela merece respeito por isso. E essa criança tem uma mãe. E essa mãe não é você. Quando você se coloca nesse lugar e fala assim, eu vou cuidar de você, porque a sua mãe não pode. Ou seja, eu tô cuidando de você não por você, mas pela sua mãe. É muito gente, é complexo. Muito. Eu fico quietinha só prestando atenção, porque é muito complicado. É complexo. É o respeito à ordem. Esse relacionamento veio antes de você e você precisa respeitar isso. Mas aí essa atitude viria da mãe, né? A mãe querer mudar isso. Desta madrasta, né? Eu falo a mãe assim, no relacionamento tem a mãe, o pai, o filho e o enteado. Ela tem que se colocar no lugar dela. E aí quando outra pessoa se incomoda com isso, e não a mãe, eu quero dizer assim, porque existem ambientes familiares que às vezes
igual você falou, teu pai, tua mãe te estressa em casa, você quer sair. Porque justamente não dá pra pegar na mão da tua mãe e falar assim, você vai aceitar teu enteado. Não. Então, como que resolve isso? Vendo que existe o livre-arbítrio da pessoa não aceitar. Então, como que você resolve isso pra desemaranhar tudo? Essa é a minha dúvida, Sim. eu acho que de muita gente também, né? Tem muita gente que chega pra mim e fala assim, eu posso constelar meu marido? Eu falo, não. Ele tem que querer. Eu posso constelar minha mãe? Porque, na verdade, o meu problema, Aline, é minha mãe. Vamos dar um exemplo assim. O meu problema é minha mãe. Por quê? Porque minha mãe tem um enteado, e aí ela não gosta do enteado, e aí ela causa tudo. Então eu quero constelar minha mãe pra ela aceitar o enteado. Não pode. Quem tem que constelar é a sua mãe. Mas aí, se ela achar que ela tem um problema com o enteado dela. Se ela não achar que ela tem problema, ela também vê. Tipo, só não gosta e pronto. Ela que sabe, ela que vê. Existe uma Entendi. Uma forma de ver que a gente fala assim... tem um conto pra isso. Eu adorei esse conto. Eu ouvi esse conto e eu adorei. Que foi um rapaz atrás de um sábio. Que ele falou, sábio, eu preciso saber mais coisas. Eu preciso aprender mais coisas. Eu quero ficar com você te seguindo e tal. A princípio, o sábio não quis. Ele insistiu tanto que ele foi seguir o sábio. E ficou seguindo o sábio e tal. Aprendendo um monte de coisa e tal. Quando eles estavam terminando já, na última meditação, lá em cima do morro, os dois meditantes lindos lá, tinha um cachorro próximo a eles, chorando muito porque tinha um espinho na pata. E eles meditando, e o sábio nada, e o cachorro chorando, e ele lá. Ele começou a se incomodar com esse cachorro chorando, começou a ficar nervoso, o sábio nada, não fazia nada. Ele chegou pro sábio e falou, pelo amor de Deus, você não vai tirar o espinho da pata desse cachorro, que ele não para de chorar. Aí o sábio falou pra ele assim, quando doer o suficiente, ele mesmo vai tirar esse espinho. Então, é essa coisa, às vezes, da gente olhar pro outro, ir lá e querer resolver a questão do outro. E o outro vai ficar nessa questão até doer o suficiente. Enquanto não doer o suficiente, ele não vai sair daquele lugar. E às vezes a gente precisa da dor pra amadurecer. Hoje eu vejo, gente, como eu fui no meu processo. Eu lembro das pessoas que me ajudaram no começo. Eu lembro do que eu reivindicava delas e falava, você tem que me ajudar, porque eu não consigo sair desse lugar. E a pessoa olhava e falava assim, Aline... É você que tem que sair daí, não tem como eu te tirar, você precisa sair daí, eu te oriento, mas é você que sai. Então, eu precisei passar pelo meu processo, tem coisas que as pessoas precisam passar. E às vezes, o que a gente tem que trabalhar, num exemplo hipotético, assim, igual você falou, poxa, eu estou vendo que minha mãe está tendo um problema com o enteado, eu quero resolver por ela. Aí a gente tem que olhar pra gente, por que que eu quero resolver um problema da minha mãe? Nossa, isso acontece muito, né? Por exemplo, você tem um problema com sua irmã. Aí, não, mas a minha irmã é assim, minha irmã é estressada. Nossa, por que que minha irmã não vai procurar uma ajuda psicológica, uma terapia? Mas e se ela não quiser? Se ela achar que tá tudo bem? Você tem que tratar em você pra você... Como que o é que te incomoda o que nela. te incomoda no outro, né? Geralmente é forte Então, isso na tem gente. como. Por mais que você não resolva aquela linha, aquela ordem, igual você falou, tem como a pessoa tratar isso... Por ela. Por ela. Então... vamos pôr um exemplo aqui, tá? Gente, não estamos falando que esse é o caso, tá? Nós vamos só usar como exemplo. Um exemplo. A Karine tá olhando a mãe dela com problema com o enteado. Ela vai chegar pra mim e falar assim, olha, a minha mãe tem um problema com o enteado, eu quero resolver isso. A gente vai olhar pra você e vai falar assim, por que que você quer resolver um problema da sua mãe? Por que você tem esse movimento de olhar pra sua mãe e querer resolver o problema dela? Quando a gente olha em ordem, a gente vê que a sua mãe veio antes de você, ela é muito maior do que você. Você não tem que resolver problema nenhum da sua mãe. Ela é grande o suficiente para resolver os problemas dela, se ela quiser. E se ela não quiser resolver, a gente precisa respeitar. E deixar ela com o problema dela e tudo bem. E o que que eu faço então, Aline, vendo minha mãe com os problemas dela? Você vai cuidar da sua vida. O que mais causa problemas para nossa vida hoje é a gente ficar olhando pro problema do outro, querendo resolver o problema dele. E isso deixa a gente esgotada, estressada, acabada e etc. Faz muito sentido, né? Eu fico só ouvindo, que eu adoro. Eu aprendo cada vez que ela fala, eu aprendo mais. Eu fico só quietinha aqui, ó. É complexo, é muita informação, mas é muito legal. A Karine, ai que ódio. Que bosta. Não, eu sou uma pessoa que não é o caso da mãe com o enteado. Só foi uma pergunta pra saber. Genérica. A família, assim, que não é totalmente a mesma ordem. No caso, tem uma interferência, por isso que eu perguntei. Mas, assim, eu tenho muito isso de querer resolver problema dos outros. E fico com aqui uma sobrecarregada, cansada.
possibilidade, não vou falar que é o seu caso, tá? Mas possibilidade. Quando a gente é criança, se você não se comportar, o Papai Noel não vem. Ai, que boazinha que ela é. Ai, que graça. Ela não dá trabalho nenhum. Ai, que linda que ela é, minha filha. Ai, que linda. Ela não dá trabalho nenhum. Que gracinha que ela é. Não chora, não... Não chora, não reclama, Tudo, nada. né? Se a gente cresce num ambiente que a gente entende que, sei lá, caiu alguma coisa, eu fui lá e peguei. E naquele momento, ai, que linda. Olha como ela ajuda. Olha que graça que ela é. Você associa, teu cérebro faz uma conexão neural e associa. Ah, quando eu ajudo as pessoas, eu sou amada. Então, você põe uma condição. Eu preciso ajudar as pessoas, porque quando eu ajudo, eu sou amada. E se eu não tô ajudando ninguém, eu não sou amada. Se eu não sou amada, eu não vou mais pertencer à minha família. Se eu não pertencer à minha família, eu vou morrer. Calma, Aline, como assim eu vou morrer? Vamos lá. Espera que tem mais. Associa. Existe um instinto nosso que é muito primitivo, que é a necessidade de pertencimento. Então, vamos pensar quando a gente é bem pequenininho, você é um bebê. Você precisa pertencer àquela família ali. Porque se eu não pertencer a essa família, se essa família me deixar, eu morro, literalmente. Muito antigamente, quando a gente vivia em grupos, grupos não, em tribos, não sei o quê, se alguém daquela tribo fazia alguma coisa que não era bem vista naquela tribo, essa pessoa era convidada a se retirar da tribo. Consequentemente, ela ia morrer. A gente não conseguia sobreviver se não fosse na tribo naquela época, antigamente. Tal. E não precisa nem falar de muito longe, tá? Vocês já assistiram Yellowstone? Uhum. Na Netflix? Uhum. Tem o que é antes, 1883. Você chegou a assistir? Ah, que mostra, comecei a assistir só uns 2 episódios. Mostra a Via Sacra lá, atravessando lá os Uhum. Estados Unidos pra conseguir chegar em algum lugar. Uhum. Eles saíram em caravana. Ó, a gente tá falando de 1800, tá? Não precisa nem ser algo muito antigo. Não precisa nem ir lá pras tribos lá antigamente. Vamos falar agora, recentemente. 1800, estamos falando 200, de algumas gerações antes. Eles saíram em caravana, todo mundo lá com a carroça lá pra atravessar. Todos juntos. Porque juntos era mais fácil de sobreviver. Aos poucos, e foi acontecendo, gente foi morrendo e tal. Chegou um certo episódio lá que um dos caras da caravana tava roubando os outros. Aí eles chegaram e falaram assim, você vai ficar e nós vamos seguir. Ele ficou desesperado, falou, não, pelo amor de Deus, não me deixa aqui. Por quê? Se eu for excluído do grupo, eu vou morrer. Se em grupo já era difícil sobreviver, imagina sozinho, fora do grupo. Então, nós temos essa informação no nosso cérebro reptiliano, que é o nosso cérebro mais primitivo, que tem essa informação. Eu preciso pertencer para sobreviver. Se eu, quando eu era criança, entendi que se eu for boazinha e ajudar as pessoas, eu sou amada, enquanto eu for amada, eu vou pertencer a essa família. Enquanto eu pertenço a essa família, eu sobrevivo. Se eu não ajudar e se eu não for boazinha, quem aí é boazinha? Conta pra mim, se você é a boazinha da família. Não, mais. Se eu não for boazinha, eles não vão me amar. Eles vão me excluir. A criança entende isso. Se minha mãe não me amar, ela vai me mandar embora, ela vai me dar embora, ela vai, sei lá, inconscientemente falando. Às vezes pode até ser consciente, tá? Mas muitas vezes é inconsciente. Então, se eu não for boazinha e se eu não ajudar todo mundo, eu não sou amada. Se eu não sou amada, vão me mandar embora. Se me mandarem embora, eu vou morrer. No final das contas, no processo de Theta Healing, muitas vezes, quando a gente vai cavando, tem um dos cursos de Theta Healing chama Digging, que é cavando. Quando a gente vai chegar lá no cerne da questão, qual é a crença principal, qual é a primeira crença que se cresceu essas informações depois disso? É o medo da morte. É o nosso maior medo que a gente tem. A grande maioria das coisas vive tudo em medo da morte. Aí, quando você traz isso pra consciência e fala assim, peraí, se eu não for boazinha hoje, o que vai acontecer comigo? Ai, a minha irmã não vai gostar de mim. Tudo bem, você gosta da tua irmã, você quer que ela goste de você. Vai ser fã e hater. No máximo. Ah, minha mãe vai parar do quê, minha filha? Você já tem 40 anos, você vai trabalhar e vai sobreviver. Não preciso mais ser boazinha, entendeu? Eu lembro uma vez você falando assim, qual é a pior coisa que vai acontecer se você fazer isso? Se você fizer isso com uma pessoa, com a sua mãe, com o seu irmão, com o seu...
namorado, qual é a pior coisa que pode acontecer? Foi muito legal esse insight. Essa é uma pergunta de digging, que é a pergunta que a gente vai fazendo. Tá, mas é que eu vou ficar presa. Qual que é a pior coisa se você ficar presa? Eu vou passar fome. Qual a pior coisa de você passar fome? Eu vou morrer. Então a gente chegou nesse ponto. Normalmente a gente sempre chega no medo da morte. Então, às vezes hoje você é boazinha porque você tem medo de morrer. O que você tá arrumando? O que a gente tá arrumando? Cara, sim. Por isso que é tão importante esse trabalho de autoconhecimento. Você entender quem sou eu, por que eu penso como eu penso, por que eu sinto desse jeito, por que eu ajo assim, por que eu tô nesse relacionamento, por que eu escolhi essa profissão, por que eu visto desse jeito, por que sabe? E é muito legal que Vários você vai tendo porquês. consciência de por que você vive daquele jeito, porque vieram outras coisas, outros traumas, e aí junta tudo que a Aline faz, toda a terapia a metodologia que ela criou, pra entender. É muito legal, porque assim, os workshops que ela faz, eu falo que é terapia, eu falo assim, eu vou pra terapia e ela falava pra mim. eu vou pra terapia hoje. E aí você chega lá e cada dia é um dia diferente, porque ela é muito... Ela sente que ela tem que fazer ali, tem dia que você até inventa, né? Inventa ali. E aí ela traz todos esses estudos. Você fala assim, meu Deus. Eu sempre mando mensagem pra ela, eu falei, Aline, pelo amor de Deus, eu tô aqui, ó, cabeça tá explodindo. É muito legal. Entendi. É muito legal. A constelação familiar já é muito legal. E é uma coisa assim que tem que fazer pra entender. Você tem que viver aquilo que ela fala, sabe? A vivência, pra você entender. Porque até então eu falava assim, isso daí não existe. É espiritismo, isso daí tem nada a ver. Macumba, é o negócio. Até a hora que você tá lá no chão chorando, você vai, meu Deus, eu tô sentindo isso. Você fala, o que é isso? Para de olhar, querida. Já é muito legal, né? Mas isso que ela faz, gente, é incrível, de verdade. A constelação, o povo pensa que é isso, né? Sei lá, que é essa sessão de descarrego, não sei o que você está arrumando. Mas é campo mórfico. É simplesmente campo mórfico. A física quântica também explica isso. É questão de energia da pessoa. Energia com árvore genealógica, né? Com DNA. Exatamente. Se a gente for ancorar aqui agora, vamos ancorar você e teu pai aqui. Marquinhos, vem aqui. Vamos ancorar aqui. Obrigada. Vamos fazer um exercício aqui. Vamos trabalhar no campo da Karine, com todo respeito e tal. Assim, hoje em dia, a constelação virou meio moda. Então... Porque é muito incrível, coisas, né? Tem muitas coisas que a galera tá bagunçando aí. Aproveitando. Tá virando uns rolê errado. Mas a constelação clássica, vamos dizer assim, é muito respeito pelo campo da pessoa que a gente vai acessar. Então, a gente, com todo o respeito, com toda a licença para você acessar o campo da pessoa e a gente trabalhar ali. Aí a gente ancora, por exemplo, seu pai e sua mãe. Uma pessoa que nunca te viu. Vamos lá, com a Karine lá. Coloca a Karine lá. Então, vamos lá. Pode representar o número 1? A pessoa nem sabe o que é número 1. É bizarro. Participe um dia. É bizarro isso daí. Eu gosto muito de fazer a constelação oculta. O que é constelação oculta? Eu não vou chegar pra você e falar assim, você pode representar a mãe da Karine? Não, eu falo assim, você vai representar o número 1. A pessoa não sabe o que é o número 1. Aí ela entra no campo. A hora que ela entra no campo, ela começa a sentir. Então, a gente vai muito por descrição do corpo. O que você está sentindo no seu corpo? Estou sentindo um peso no ombro. Aqui me dói o ombro aqui, meu braço tá dolorido e eu tenho uma tristeza. Aí você olha pra mim e fala assim, a minha mãe tem um problema no braço. E a minha mãe só chora. Como é que uma pessoa que eu falei representa o número 1 sabe que a sua mãe tem um problema no braço e sua mãe é triste? Ela não sabe. Ela está acessando o campo, entende? Entendi. Então, isso a gente faz na constelação. Mas e aí, Aline? Então, a gente coloca no campo e o campo mostra pra gente onde estão os emaranhamentos. Quem está excluído? Quais são as dinâmicas que estão se mostrando ali? Aí a gente usa, então, as frases de cura, que é frases para incluir, era isso que eu frases para integrar. Nesse ponto que eu queria chegar. Exatamente. A gente vai colocando ordem. Então, a gente olha e fala assim, eu sou sua filha, você é minha mãe. O que é isso? É um exercício, é uma frase de cura, porque ela coloca ordem. Quando eu falo assim, eu vejo você... E agora eu vejo tudo o que você viveu e eu vejo a sua dor. O que eu estou fazendo com isso? Eu estou incluindo. Então, você entende? Então, são frases que curam porque elas colocam as leis que regem em ordem. A gente inclui, a gente põe em ordem. Isso é muito legal porque, assim, ó, você sabe que a sua mãe é sua mãe, certo?
Só que no sistema tá tão embaralhado que você acha que você é pai dela, ou mãe dela, né? Existe isso. Aí tem esse negócio que ela fala pra organizar. Pra gente organizar. Tudo, obviamente, é um processo. Então, fala assim, constelação cura. Não, a constelação te mostra aquilo que tá acontecendo e mostra pra você qual é a sua postura a partir de agora pra você poder melhorar, enfim, quais são os movimentos que você precisa fazer. Mas você precisa fazer. E esse negócio da energia, que o pessoal fala, mas essa energia aí não existe. Isso daí... Meu bem, se você olhar este copo, se a gente pegar este copo e pegar um microscópio e olhar na menor partícula deste copo aqui, você vai ver que não é sólido isso aqui, é pura energia. Isso é física quântica, ou física. Tudo é energia. Nós estamos vibrando energia, você querendo ou não. Existe uma vibração de energia, existe um campo energético. Então, nós estamos numa cidade que tem um campo energético. A gente sai daqui e vai para uma outra cidade, você sente a diferença lá. Sente. Você sente quando você tá dentro de um lugar e que é um lugar pesado. Que não é bem-vindo, que é pesado. Você entra num lugar e fala, nossa, que lugar pesado, esquisito. Me senti mal, né? Você pode até não acreditar nessa coisa mística, não sei o que, é física. Por isso que se chama de constelação sistêmica, porque você trabalha não só familiar, né? Tem toda a parte, por exemplo, da pessoa né, como profissional, né? Sim. Eu gosto de explicar para minhas alunas assim. Pensa em um sistema. Então, o meu celular tem um sistema. O celular da Camila tem outro sistema. São marcas diferentes, então sistemas diferentes. Mas não deixam de ser celulares. Se eu chegar num banco, o banco tem um sistema. O Bradesco tem um sistema. O Santander tem outro sistema. Mas são sistemas de bancos. Mas no Santander você consegue fazer uma coisa, no Bradesco não. Então, por mais que cada família tenha o seu sistema, todos nós temos o sistema. Então, na visão sistêmica, a gente entende que tudo é relacionamento. Então, dentro da minha família tem um relacionamento, aí eu vou para minha empresa. Então, tem um sistema dentro da minha empresa. Por quê? Porque ele também tem uma forma de se relacionar. Como que os funcionários se relacionam? Como que o dono da empresa se relaciona com a gerência? Como que a gerência se relaciona com os funcionários? Como todo mundo se relaciona com os clientes? Tudo é relacionamento. Até com dinheiro é relacionamento. A gente tem um relacionamento com o dinheiro. E o dinheiro, na verdade, é uma energia, não é o fim. É só na verdade, dinheiro é só uma consequência, não é a causa. Mas também aí Mas amarra muita situação, né? Muita gente tem. E doença também é muito legal, né? Sobre doença. Doença é só. Doença, na verdade, é um ato de amor muito grande do seu corpo para que você pare e olhe para algo que seu corpo não tá dando conta de dar conta. Então, você tá aí vivendo o seu dia a dia e seu corpo tá aguentando. E tá lá. E por amor a você, ele tá aguentando tudo. Vamos lá, tô aguentando. Chega um momento que ele fala, pelo amor de Deus, eu não tô dando conta disso não. Tem muita coisa pra eu engolir. Tá doendo o estômago. Eu tô engolindo coisa demais, eu tô com muita raiva. Então, é como se o corpo falasse assim, será que dá pra você olhar pra isso aqui pra mim, por favor? Porque não tô dando conta aqui de produzir tanto suco gástrico pra dissolver tudo isso aqui que você tá engolindo. Então, o câncer, por exemplo. O câncer é uma produção de célula desenfreada. É o seu corpo tentando dar conta de algo que é como se o corpo falasse assim, veio uma demanda absurda, produz célula, pelo amor de Deus, pra gente dar conta nisso aqui. E aí acaba desenfreando e você acaba então desenvolvendo câncer. É o seu corpo te dando sinais daquilo que você precisa olhar. Quando a gente começa a olhar pra doença, e ao invés da gente querer excluir a doença, então eu vou eliminar este câncer, nós vamos combater o câncer, nós vamos combater esta, sei lá, qualquer coisa que nós tenhamos, você está entrando em guerra com o seu próprio corpo. E ele está, através da doença, te dando sinais de algo que você precisa olhar e precisa trabalhar. Inclusive, é uma forma dele entrar de te manter viva muitas vezes. A depressão, por exemplo, dentro da visão sistêmica, a gente vê como um impulso da pessoa em querer morrer. A pessoa quer morrer. Às vezes ela pode querer morrer porque ela vê que a mãe na alma, ela vê que a mãe dela quer morrer. Então ela entra nesse movimento para morrer no lugar da mãe dela. Antes eu do que você, mãe. Então, o que é a depressão? A depressão é uma doença que se manifesta ali
como se o seu corpo falasse assim, então eu vou colocar esse sintoma para que você não morra. Porque aí você olha para isso se torna uma doença, você olha para isso, e aí você trabalha isso e a gente não morre. É o corpo tentando manter você vivo. Por mais que você esteja doente, é uma maneira de tentar fazer você viver. Inclusive, esse final de semana que eu estava, né, fazendo essa atualização, a gente olhou sobre as doenças. E aí foi falado sobre questão de cistos. Então, na minha família, por exemplo, nós temos um problema hereditário de rins policísticos. Então, é hereditário. A minha mãe é transplantada renal, meus tios são, e por parte do pai da minha mãe, uma família inteira de transplantado e gente que morreu com problema de rins policísticos. Então, o que são os cistos? São, de acordo com a visão sistêmica, crianças que não puderam nascer, ou crianças que foram embora muito cedo, ou crianças que foram abortadas que nem se sabe. Que essas pessoas, então, integram isso no corpo e nascem esses cistos. Então, quando a gente coloca isso no campo, a gente vê uma pessoa muito ligada ao sistema dela e como muitos não puderam ficar, ela tem esse movimento de morte. Então, eu vou com vocês porque vocês não puderam sobreviver. Aí, o que o corpo faz? Como para você não ir neste movimento de morrer junto com eles, o seu corpo cria os cistos. E aí você inclui no seu corpo, então, esses que não puderam ficar. E aí isso causa uma doença. Mas é uma forma do seu corpo te manter vivo. E aí você começa a olhar para a doença, você começa a se tratar, você começa a cuidar de você. E se você olhar para isso, você consegue, então, integrar essas pessoas com todo respeito. E aí você não precisa ficar doente mais, você não precisa ir nesse movimento de morte. Gente, é complexo, porque... E aí, assim... Mas, Aline, e aí? E aí cada um é um caso. Para cada um é um movimento. Por isso, de novo, que é tão importante. O que aconteceu comigo? Qual é a minha história? O que me dói hoje? Como que é aquilo que você fala? A doença é o último estágio da cura, né? Uhum. Primeiro a gente fica doente emocionalmente, mentalmente, para depois surgir no corpo. Então, quando surge no corpo, é porque o corpo já estava tentando dar conta disso faz muito tempo. Você já tá emocionalmente nisso há um bom tempo, entendeu? Várias coisas aconteceram pra então chegar no corpo. Na verdade, a hora que chega no corpo, já é o corpo tentando já curar isso. Já é o processo de cura, inclusive. Isso a medicina germânica explica, que é uma outra ferramenta. Não tenho informação em medicina germânica, só conheço um pouco, mas não tenho informação nisso não. Mas ela explica isso, que já é o último estágio. Então, quando eu já vivi algo traumático, a doença, pela medicina germânica, a gente entende que eu vivi algo traumático, em silêncio, inesperado, por isso aconteceu a doença. Então, eu vivo aquilo, aí o meu corpo reage àquilo, o meu cérebro entra... Por exemplo, eu tenho um trauma muito grande, sei lá, meu filho caiu de bicicleta, rachou a cabeça e sangue lá, pá, nossa senhora. Eu, como mãe, o que eu preciso naquela hora? Manter a calma ali, vou pegar o meu filho, vou levar ele até o hospital. Então, nesse momento, meu corpo entra num estágio de alerta máximo e vai num pico lá que mantém você aqui pra você segurar aquilo lá. Total e aquilo lá. Certo? Então, aconteceu algo muito traumático e muito inesperado. Eu não estava esperando isso. Então, meu corpo vai, age de um jeito aqui pra eu conseguir dar conta disso. Vou lá, levo meu filho no hospital, não sei o que, e atende, deu problema com o médico. Meu filho tá bem, sarou, não sei o que, foi embora pra casa. Solta aquela adrenalina no corpo. A hora que vai embora pra casa, desce, aí entra num estágio de... Sobe. Exatamente, todo aquele trabalho químico, né, e mental também que acontece. Depois disso, ainda, às vezes a gente tem um pico ainda, depois a gente desce de novo, mas dentro disso, o corpo nosso precisa trabalhar de uma forma para dar conta disso que aconteceu, desse trauma todo. Então, aí, dependendo do que foi, dependendo da área que eu ativei, vai ativar. Então, estômago, pulmão, sei lá, fígado, rim, não sei o que vai ativar em você, depende da forma como que você interpretou tudo aquilo, enfim. Mas, ou seja, olha quanta coisa aconteceu para depois chegar na doença. Então, a doença realmente é o último estágio. Depois que já foi mental, já foi emocional, já foi tudo isso, aí é o corpo agora falando,
pô, agora a gente tá tentando então dar conta disso tudo aqui que você viveu lá atrás. Então, por isso que é tão importante a gente falar assim, doeu mesmo. Eu fiquei triste mesmo, sabe? Isso me magoou mesmo. Isso foi muito difícil pra mim. Aceitar, né? Cara, aceitar e integrar. É um negócio que é muito difícil das pessoas É muito difícil fazerem, né? Uai, eu tô com a vesícula, né? A vesícula é raiva, né? Que você tava me explicando. Uhum. Já entendi. Já, vamos resolver, tá com raiva, já aceitei, vamos tirar agora, tá tudo bem. A gente consegue fazer constelação para doenças, inclusive. Olha que legal. Aí a gente coloca o sintoma no... Por isso que eu te perguntei de criança, é interessante saber, né? Mas criança, o que você falou? É até os 7 anos? Como que é? Criança na constelação, normalmente a gente não constela a criança, a gente constela o pai e a mãe. Por quê? Crianças não têm problema suficiente para ter crise de enxaqueca. Criança não tem problema suficiente para ter problema de estômago. Nós temos e nós sobrecarregamos o nosso corpo. Mas normalmente a criança ela está a serviço dos pais. Então se a criança tem insônia é porque está acontecendo alguma coisa com os pais. Se ela está com ansiedade é porque os pais estão. Se ela está com depressão é porque os pais. Se ela tem problema de aprendizagem é porque é com os pais. Normalmente a criança como é que fala? Ela declara, não, ela escancara, ela denuncia algo que está acontecendo dentro da família. Então, às vezes a mãe chega e fala assim, eu preciso levar o meu filho no psicólogo porque ele está com ansiedade. Não é, o seu filho é só... Ele é só reflexo. Quem precisa olhar para a ansiedade é você. Não, mas eu não tenho ansiedade. Não, você não tem porque teu filho está tendo. Nossa. Ele está tendo por você. Complexo. Então, por isso que a gente não constela criança. A gente não constela criança, a gente vai constelar o pai. O problema não é da criança, o problema são dos pais. Toda criança difícil, ela vem pra mostrar algo dentro do sistema. E a gente tá olhando por visão sistêmica, tá? Uhum. Ela sempre vem pra denunciar algo do sistema. O que não está sendo visto. Porque dentro da visão sistêmica também a gente entende o seguinte, que o sistema ele não é muito justo. Ele não é muito bonzinho. Tá nem aí. Ele só quer organizar. Então, assim, houve problema no sistema. Quem vai pagar por isso? As próximas gerações. Então, vem uma criança e ela vem com os problemas para ela denunciar algo que os adultos não estão dando conta de olhar. Como se a criança falasse assim, pelo amor de Deus, será que dá pra vocês parar e olhar para isso? Porque senão eu vou... O amor da criança, ele é tão grande pelos pais e tão incondicional, e isso a gente perde ao longo do caminho, mas o amor da criança ele é tão grande e tão incondicional a ponto dele dar a vida pelos pais literalmente. Então a criança adoece pelos pais, ela morre pelos pais, ela assume os problemas dos pais, porque o amor dela pelos pais é muito grande. Então por isso que a gente não constela a criança, não se trata a criança. Lógico, gente, que, né, de novo, salva as devidas proporções, tá? Tem pessoas que têm psicopedagogo lá que vai trabalhar com a criança, com o desenvolvimento dela, mas sempre você tem um acompanhamento com esses pais. Por que a criança está desenvolvendo isso? Por que ela está reagindo dessa forma? Tem a ver e aí, por pais. Exemplo, se ela vem, igual você falou, que ela vem para mostrar que aquela coisa não está sendo cuidada. A partir do momento que eles reconhecerem que aquilo ali era um problema, acontece a cura ou não? Ou ela vai passando aquilo ali de qualquer jeito nas próximas gerações? A tendência é que aconteça a cura. É lógico que a gente não pode garantir. Eu não posso falar pra você assim, olha, nós vamos fazer uma sessão. Cada caso é um caso, né? Vamos fazer uma constelação aqui. Vou curar a ansiedade do teu filho. Eu não posso falar isso pra você. Pode ser que sim. Mas pode ser que o processo seja um pouco mais complexo e talvez você precise de mais de uma constelação. Talvez você precise olhar para isso de outras formas. Então a gente olha para a constelação e você já tem muita clareza ali. E a constelação mostra para você como é que você tem que agir a partir de agora. Mas às vezes você ainda não sabe agir daquela forma. Então você precisa de outras coisas para te ajudar a ir andando nesse caminho. Então pode ser um processo longo. Como pode ser que em uma sessão, existem muitos casos. Eu tenho casos de pessoas que um atendimento comigo não foi constelação, foi um atendimento dessa minha metodologia guardiano. Mara. Pessoas que curaram síndrome de intestino irritável em uma sessão. Pessoas que curaram ansiedade em uma sessão. Insônia em uma sessão. É possível. Mas eu nunca posso chegar para uma pessoa e falar assim, vem comigo que eu garanto para você que uma sessão... Não é assim. Mesmo porque precisa da entrega da pessoa também. Ela tem que fazer a parte dela, né? Mas a
a teoria diz que quando você inclui e aceita aquilo, não existe mais a necessidade do sistema ficar, então, mostrando aquilo para você. Você já integrou e você já aceitou. Então, não precisa mais o sistema ficar mostrando isso para você. Então, acontece a cura. Acontece a resolução daquilo. Você para de passar adiante os traumas e as questões quando a gente coloca luz para aquilo. Então, se eu coloco a luz nisso, resolvo isso aqui, de alguma forma resolvo, entre aspas, isso aqui dentro de mim, incluo e aceito, não tem necessidade mais, então, de um filho meu repetir isso, porque isso já está incluído e já está tudo certo. Então, agora ele pode seguir com outros traumas. Que aí... Coitado. É a vida inteira isso, né? Falar que, eu vou tratar meus traumas tudo porque eu vou ter um filho que não vai ter trauma. Meu bem, vai ter trauma. Vai ter trauma. Não tem como fugir. Esse assunto é, tipo, pra gente ficar 5 horas aqui. É muito legal, gente. Até amanhã. Tem coisa que... E aí, cada vez que você marca uma sessão, é uma coisa que você descobre. Aí você fala, nossa, olha que legal. Eu sempre conto pra minha irmã. Eu falo, nossa, você não sabe o que aconteceu? Eu conto pra você também, né? Nossa, você não sabe, não sei o quê. Então, assim, é assunto pra... A gente vai mudar só um pouquinho, porque esse daqui, ó, é muito gostoso. É um assunto muito legal. Fala um pouco do feminino. Tem a ver com feminismo? Como que funciona esse feminino que você aborda? Esse feminino que eu abordo é bem A gente fala que feminino e masculino são energias psíquicas. É além do estereótipo. Não é homem e mulher. São energias psíquicas femininas e masculinas. Então, homens têm feminino e masculino, mulher tem feminino e masculino. E tudo certo. O que acontece é que nós, mulheres, nós nos alimentamos da energia feminina. E os homens se alimentam da energia masculina. Existem mulheres que estão mais na polaridade masculina e homens que estão mais na polaridade feminina. E hoje a gente vê muito isso. Muitas mulheres na polaridade masculina, homens na polaridade feminina, que eu chamo de homens bananas. Já ouviu falar dos homens bananas? Então é a sociedade das mulheres exaustas, cansadas, esgotadas, estressadas e a sociedade dos homens bananas. O que aconteceu com isso aqui? Ao longo da história... Nós tivemos a necessidade realmente de ir atrás dos nossos direitos e tal, enfim, isso é uma questão histórica e social e tudo bem. Mas quando a gente começou a assumir demais esse papel masculino, a gente tirou então o papel desses homens e eles entraram nessa polaridade feminina. Então, quando eles entram nessa polaridade feminina, eles ficam mais passivos mesmo. E a gente na polaridade masculina, então a gente quer mandar ver e quer fazer acontecer. Então, esse movimento que está acontecendo hoje, eu enxergo que a nossa sociedade está no momento que nós mulheres não sabemos mais o que é ser mulher e os homens não sabem mais o que é ser homem. Nós estamos num momento de transição, tentando entender. Porque o antigo masculino, que eram esses homens grosseiros, rudes e autoritários, etc., esse masculino não serve mais, porque a gente não tolera isso mais. E esse feminino que era muito passivo e quieto e calado e sim, eu vou casar, não posso separar e tal, esse também não serve mais pra gente. Então nem os homens querem mais um masculino rude, grosseiro, estúpido, eles também não querem mais isso. E nós mulheres não queremos mais esse feminino muito passivo. Então essa visão de masculino e feminino, na verdade, é quando a gente enxerga como era a sociedade, o que é ser homem e o que é ser mulher. Então, nós estamos nos reorganizando para entender como que vai ser mulher agora, como que vai ser homem. A gente entende que, durante muito tempo, existiu uma separação. Então, foi necessário o feminismo, que é essa luta por essa... Eu não sei muito profundamente sobre o feminismo, tá? Não estudei a fundo isso, mas eu enxergo como uma luta mesmo das mulheres pelos nossos direitos, mas uma coisa muito separatista. Então, a gente olha os homens como inimigos, então é nós contra eles. Nós não vamos mais estar nesse lugar submisso, não vou mais, agora sou eu que mando e eu que sei. Então, eu enxergo o feminismo. Por favor, se você tiver algum comentário, faça, fique à vontade, estou super aberta a gente discutir sobre isso. Mas hoje eu enxergo o feminino como algo separatista, então é nós contra eles. Isso está tornando a nossa sociedade cada vez mais doente. E a gente vê que o futuro é a integração. Não é nós contra eles, é nós e eles. O que a gente vive hoje na sociedade, o que a gente está vendo dos jovens, adultos chupando chupeta. Gente, eu fiquei de cara com isso daí, não acreditei, não, é verdade mesmo? Tem mesmo, real. gente? Tá virando moda isso aí.
Isso tudo são consequências dessa separação, porque nós somos uma coisa só. Nós somos masculino e feminino. Então, a energia feminina, ela vem... Nós recebemos a energia feminina quando nós recebemos do óvulo da nossa mãe. Quando a gente observa o movimento do óvulo, como ele reage e tal, a gente vê o que é o feminino. O que é o feminino? Ele é delicado, ele é leve, ele recebe esse espermatozoide. E quando ele recebe, ele multiplica. O feminino é abundante. O feminino é sedução. Então, o óvulo tá lá lindo, maravilhoso, falando, vem aqui, querido, pro espermatozoide. Ele não vai até o espermatozoide. É o espermatozoide que vem até ele. Então, é esse papel, mas, a beleza é feminina. A beleza, inclusive, da natureza, isso é feminino. A criatividade é feminina. Então, isso é energia feminina, energia psíquica. Então, quando eu vou pro Cristo, subo lá e sento lá e fico admirando uma paisagem, eu estou alimentando meu feminino. Quando eu sento no meu sofá, coloco uma música gostosa, ligo um arzinho lá, um negocinho, ponho uma flor bonita ali e vou ler um livro, eu estou alimentando o meu feminino. Que mulher que se permite fazer isso hoje? As nossas casas estão ficando cinzas e sem nada. Isso aqui é tudo puro feminino, isso aqui é a coisa mais linda do mundo. A gente é muito feminina, né? Isso aqui alimenta feminino total. As casas cinzas, sem decoração, coisas frias. Pá, isso é masculino. Se o mundo fosse ter masculino, nós viveríamos em caixas de cimento, um banquinho, um colchão, e é isso. Masculino. Então, quando a gente olha, o que é energia masculina? A gente recebe o masculino através do espermatozoide do nosso pai. O que é o espermatozoide? Minha filha, saí, entrei num outro mundo, exploração de novos territórios. Então, eu entro num outro mundo e é o seguinte, eu tenho que achar o óvulo. Objetivo, determinação, foco, objetividade. É isso aqui que eu tenho que fazer. Eu vou num outro território e vou achar esse óvulo porque eu preciso criar uma nova vida. Entende? Mas eu preciso do feminino também para isso. Quando eu olho as mulheres hoje, e aí se a gente for pensar o seguinte, pensa numa mulher que você admira. Pô, vou pensar numa mulher que eu admiro. Fala uma mulher aí que você admira. Ih, Fernanda Lima. Fernanda Lima, maravilhosa. Ai, por que você admira a Fernanda Lima? Ai, porque ela, sei lá, ela é casada com o Rodrigo Hilbert. Não sei, ela tem uma presença, potência, ela tem uma personalidade forte, não sei, acho ela foda. Pensa numa mulher que você admira. Nossa, não é ninguém famoso, assim, eu vejo pessoas que eu acompanho, que eu sigo, que eu vejo, assim, que pelo... a forma de lidar com a vida é tão tranquila e consegue ter sucesso, consegue ter tudo, que eu acho que chega num ponto que vira inspiração pra mulher, entendeu? De ter uma vida leve, conseguir treinar, conseguir comer bem, conseguir trabalhar e ainda cuidar da família. Tem uma pessoa específica, mas não é famosa, então assim, eu falo, é mais pelo que ela faz, do que quem ela é. Então, eu gostei de ver as referências. As referências de vocês, porque tá bem feminino, na verdade. Porque normalmente, quando a gente começa a perguntar pras mulheres, qual mulher você vê como referência? Ela fala, sei lá, entendeu? Por quê? Porque é uma mulher guerreira, é uma mulher determinada, é uma mulher que vai à luta e que consegue. Isso são características masculinas. Entendi. Então, nós aprendemos a admirar nas mulheres características masculinas. Então, quando a gente olha essas dinâmicas, a gente entende que nós, neste movimento, nós entramos muito nesse masculino, de novo, porque foi necessário pra gente conseguir... Porque o que acontece? Se nós ficássemos naquele feminino, a gente ia continuar naquele papel passivo, realmente. Porque isso é feminino. Feminino é receber mesmo, ser servido, enfim, é a calma, é a beleza e tal. E nós tivemos que entrar, então, nesse masculino pra gente reivindicar os nossos lugares, nossos direitos como pessoa dentro da sociedade, certo? Mas nós ficamos tempo demais nesse feminino, nesse masculino. Então, assim, a gente admira mulheres por essa qualidade masculina. Então, porque a gente ficou muito tempo nesse masculino, nós não soubemos, nós não tivemos a informação de como voltar para esse feminino. Então, é necessário que a gente entenda que
não é frescura e não é mimimi, porque as mulheres, muito tempo nesse masculino, a gente adoece, literalmente falando mesmo. Tanto em questão emocional, então a gente fica perdida, sem saber quem a gente é, não sei mais, Dom Covim, Procovô, Oncotô, sabe aquela coisa? Não sei o que eu gosto, o que eu quero, o que é pra mim, o que não é, porque eu estou muito no externo. Eu quero conquistar, eu quero fazer, quero acontecer, eu dou conta, eu consigo, eu sou pá. Aí dá aquela doencinha no útero. Endometriose, infertilidade, problemas nos ovários, ressecamento de pele, cabelo fraco, unha fraca, enxaqueca, uma secura, a gente começa a ficar seca por dentro. Por quê? Falta o feminino. Faz muito sentido. Mas nós, mulheres, que viemos de mães que não tiveram a possibilidade de escolha, muitas mulheres, eu acredito que pode ser que você se identifique com isso, tá? Ouviu da mãe o seguinte: não dependa de homem pra nada. Você vai estudar, minha filha, e você não vai depender de homem pra nada, porque são mulheres que dependiam dos homens 100%. Elas não tinham escolha, elas não tinham como separar, elas não tinham como escolher se ela queria ter filho ou não. Não tinha essa opção. Então, essas mulheres criaram as filhas para não serem dependentes de homem. Então, As mulheres fortes, batalhadoras, guerreiras. As tal das guerreiras. Pelo amor de Deus. Chega de ser guerreira. Não Deixa eu só fazer uma observação que você falou em relação ao feminismo. Eu acho que deve dar uma treta quando você faz os workshops em relação a isso. Porque, assim, eu acho que ele deu uma confundida e, às vezes, até uma rebeldia. Porque, assim, eu sou muito feminista, então eu tenho uma visão para compartilhar, da minha visão, né? Eu acho que o feminismo vem para trazer voz. E eu acho que isso confunde muito. A gente não precisa dos homens, a gente odeia os homens. Não é isso. A gente só quer que a gente tenha mais espaço, que a gente tenha mais oportunidade, igual voto, né? Hoje em dia a gente tem, olha que legal, né? A gente tem voz. Então, eu acho que isso dá uma confundida. A gente não quer excluir os homens, a gente quer fazer parte junto. E eu acho que faz muito sentido com o feminismo, o feminino que você tá falando, sabe? Eu acho que eles andam juntos, o feminismo e o feminino, e não o machismo, gente, pelo amor de Deus, mas o masculino, né? Então, eu acho que tá ali pra andar junto. Não é essa rebeldia que eles... Acho que as mulheres confundiram muito isso. Mulheres, parem com isso, que tá feio, entendeu? Querer... Eu quero cortar meu cabelo, então eu posso, porque eu sou dona do meu corpo. Isso não tem nada a ver com a exclusão dos homens, sabe? Eu acho que o que você falou faz muito sentido também para o feminismo. E foi necessário... Eu vejo como que, a princípio, foi necessário esse combate. Foi necessário. Sim. Porque se fosse muito passivo... Se fosse muito, olha, por favor, nos dê espaço, não ia rolar. A gente realmente teve que entrar mesmo nesse cenário meio de guerra, nós contra eles, né? Mas é legal que a gente saia desse lugar de nós contra eles. O nós contra eles foi necessário, foi importante, mas não precisa ser mais. Sim. Então, esses movimentos de ir à luta mesmo, de ir à luta no sentido de... Quais são as leis que estão protegendo a gente aí mesmo? Tá rolando mesmo, não tá? Então, acho que o feminismo vai a favor disso, né? Sim. A questão salarial, que a gente sabe que é verdade, né? Então, o feminismo também vem para lutar a favor disso, né? Direitos, né? Então, igualdade aqui, gente. Peraí, tô exercendo o mesmo cargo que você. Então, né? Nós temos o mesmo direito e merecemos receber o mesmo salário, enfim. Então... sair dessa... Tudo bem, foi necessário esse movimento mais forte, a gente entrar nesse lugar, mas a gente já pode sair dele. Porque essa separação também está deixando a nossa sociedade doente e a gente doente também. Os homens sem o masculino, que a gente fala que vira esses homens bananas, né? Então, muitos homens cresceram sem a presença dos homens, sem a presença de pais. E porque esses pais, então, estavam... aí... Olhando para uma questão histórica, muitos morreram em guerra, depois eles foram ocupar lugares nas fábricas, e aí esses homens ficaram um dia inteiro fora. Esses meninos foram criados por mãe e por vó. Abandono também, muitos abandonaram, né? Mas nós mulheres aprendemos a ser mulheres com outras mulheres. Então, como que eu aprendo a ser delicada e feminina com um pai, um vô e um tio? Não vai rolar.
Como é que um pai, um avô e um tio ensina você a fazer um penteado no seu cabelo? Não vai ensinar, eles não têm essa destreza. Uhum. Assim como o homem não aprende a ser homem com mãe, com vó e com tia. Esquece isso aí. Uhum. Só que nós estamos vivendo hoje uma sociedade de homens que foram criados por mães e por vós. E não tem como um homem aprender a ser homem com outra mulher. Eles só aprendem a ser homens com homens. Então, a falta do masculino, a ausência desses homens. E aí, mas tem muito homem que abandona a família e tal. A gente tá olhando, no nosso viés aqui, o quanto nós carregamos a informação genética das mulheres da nossa família e dos homens também. Esses homens carregam do mesmo jeito. Homens que foram mortos em guerra, homens que foram assassinados, homens que tiveram que lutar em favor da sua família e que se sacrificaram a própria vida. Esses homens têm essa informação genética e às vezes eles não suportam essa dor e eles vão embora. Uhum. Eu não estou olhando aqui por uma questão moral, tá? Dentro da visão sistêmica, a gente olha, por exemplo, traição, abandono, esse tipo de coisa, quando a gente olha para a alma da pessoa e vê qual é o movimento dela. Mas eu não estou olhando por uma questão moral. Eu não concordo com o homem que abandona a mãe com a criança. Mas quando a gente olha para a pessoa, para o sistema dela, para o que rege ela, além daquilo que ela demonstra aqui, a gente vê que o buraco é muito mais embaixo. Uhum. Existem muitas coisas que regem esses comportamentos, que são muito profundos, e que nós, como sociedades, precisamos fazer um movimento de olhar para dentro e entender. Por que hoje eu, como homem, me comporto dessa forma? Por que hoje eu, como mulher, me comporto desta forma? E como que eu, mulher, e você, homem, como que nós vamos entrar em uma harmonia para que a gente possa seguir junto? Você exercendo o seu papel e eu o meu. Porque isso é muito importante para a sociedade que vem a partir de agora. Uhum. Inclusive as que estão aí, que a gente precisa correr para... Porque eu não sei o que vai ser. Eu tô assustada, sinceramente, com o que tá me demonstrando aí desses jovens que estão vindo. Chupeta. E, gente, enfim, tá várias loucuras aí, várias loucuras. Então, realmente a gente vê essa necessidade da inclusão e a gente entender. Pessoas muito inseguras. Muito. A infantilização. Adultos, pais que não conseguem criar a criança, eles não conseguem dar limite pra criança, porque eles continuam na criança deles. Uhum. Então, você vê os adultos voltando tudo. Não consigo dar conta dessa criança. Dá o celular. Como você não consegue dar conta de uma criança? Quem é o adulto aqui? Às vezes, pai e mãe que sai no tapa com a criança. Ele me bateu. Ele sai no tapa com a criança de 5 anos. Quantos anos você tem? Trata a criança como se fosse adulto e a criança como a mãe como se fosse criança. E aí vira uma bagunça. Vira uma inversão. E aí, às vezes, trata a criança como se a gente tivesse aquela idade. Então, o que eu falo? Eu falo assim, ó. Tem muitos pais que estão fazendo assim. Deixa ele fazer. Por quê? Porque quando eu tinha 5 anos, eu também queria fazer isso. E aí, minha mãe não deixava. Então, eu deixo ele fazer. Quantos anos você tem? Uhum. Você tá deixando ele fazer algo como se você tivesse 5 anos. Você não tem 5 anos. E você não é ele, adulta, né? Uhum. E você não é ele. E nem tá nessa sociedade de hoje, né? Que é outra. Exatamente. Você é responsável por essa criança. É você que dá limite para ela. Se você cria a criança, ou às vezes até adolescente. Mas meu filho tem 16 anos, ele quer ir. Na idade dele eu queria tanto ir, né? Então deixa. Vai. Aí vai em todas as festas. Não tem hora para voltar. Por que não tem hora para voltar? Porque quando eu tinha 16 anos, eu tinha hora para voltar. Era chato. Deixa ele sem hora para voltar. As crianças e adolescentes, eles imploram por limites. E nós não estamos sabendo dar. Por quê? Porque nós tratamos eles como se a gente tivesse a idade deles. Quantos anos você tem, criatura? Uhum. Quem é o pai e quem é a mãe desse adolescente, dessa criança, entende? Então, você tá vendo como é que o buraco é muito mais embaixo? Aí, crianças e adolescentes que crescem sem limites, não conseguem lidar com os desafios do dia a dia, não conseguem se manter no emprego, não conseguem prosperar, mantém na casa da mãe até 55 anos, não quer saber de nada, de assumir relacionamento, não quer saber de casar, não quer saber de trabalhar. Aí esses pais também que não quer perder o vínculo com o filho, fica bonzinho demais, continua com aquele filho ali. Nossa, esses pais morrem, esse filho faz o quê? E sabe uma coisa que eu percebo, assim, por exemplo, na minha época eu apanhava muito, então eu não vou bater no meu filho para não gerar esse trauma. A pessoa nem sabe o que é o trauma da criança, às vezes a criança não tem esse trauma, não vou bater. Claro que a gente tá falando de bater, é só um exemplo muito... Sim. Exagerado. Mas aí a pessoa fala assim, não, eu não vou
inibir de comer doce, porque porque aí gera um trauma, né? A criança precisa comer doce, coitadinha, ela vai... Então, eu acho que eu sinto que, às vezes, a sociedade hoje em dia, que somos nós, né, que éramos crianças, eles estão tentando tanto consertar aquilo que a gente passou, que tá piorando. Tá consertando de forma errada. Eu falo assim, por exemplo, hoje eu compro todo o brinquedo pro meu filho. Por quê? Porque quando eu era criança, eu quis um carrinho, meu pai não pôde me dar. Aí, todo carrinho que meu filho quer, eu compro. Você tem um trauma de você querer um carrinho e não ter, porque as outras coisas suas eram assistidas. Teu filho, às vezes, ele não tá preocupado com o carrinho, ele só tá fazendo uma birra. Uhum. E ele tá querendo um carrinho porque você não tá dando outra coisa pra ele, entende? Então, eu trato ele como se o carrinho pra ele fosse ser traumático. Na verdade, você tem o trauma de um carrinho porque todo o resto seu era atendido. E você não tá atendendo todo o resto do seu filho. O que é todo o resto do seu filho? É a presença, é o cuidado, é o limite, principalmente a presença ali. Uhum. Então, como talvez você teve isso, o teu trauma é por não ter tido carrinho. E aí você tá enchendo o teu filho de carrinho e ele tá querendo a tua presença. E você tá preocupado com um carrinho celular pro teu filho. E não é isso que ele quer. Não é isso que ele quer ser visto, né? E aí é isso, de eu tratar ele como se ele tivesse, como se eu quisesse ser tratada assim aos 5. Não, quando eu tinha 5 eu queria carrinho. Toma, filha. Você não tem mais 5, entende? Uhum. Então é complexo isso. Deixa eu te perguntar uma história. De todos as workshops e pessoas que você atendeu, qual foi a história que você falou assim, nossa, isso daqui foi muito legal, porque aconteceu isso, e você não esquece, uma história mais... Não precisa falar nome, não, só pra gente saber mais ou menos aqui. Você falou assim, nossa, isso daqui realmente deu efeito, isso daqui mudou a vida da pessoa. Olha, eu tenho vários depoimentos, assim, vários. E, inclusive, recentemente fiz até um trabalho para conseguir pegar esses depoimentos gravados, realmente. Porque elas me falam muitas coisas, mandam mensagem, coisas, às vezes encontram comigo e falam coisas que eu não tenho como pegar aquilo e falar... Pelo amor de Deus, fala isso para as pessoas, para mais pessoas terem acesso a isso, né? E ver como isso é possível. Então, recentemente a gente fez um trabalho para conseguir pegar isso aí e estamos terminando de fazer um vídeo bem legal para mostrar algumas situações. Mas eu tenho pessoa, por exemplo, eu já atendi homens. Teve um rapaz que eu atendi. Em um atendimento que eu fiz com ele conseguiu se posicionar dentro da casa dele, então ele saiu do papel de cuidar da mãe dele. Ele falou, Aline, eu consegui sair desse lugar, consegui começar a falar não, e mudei o meu salário dentro do meu trabalho. Então, eu estava aceitando um salário de X, e cheguei pra pessoa e falei, olha, eu estou há X tempo aqui e tal, agora, a partir de agora, o meu serviço é tanto. O cara falou, beleza. E começou a pagar ele. Duas situações super difíceis, né? Ótimo. De se posicionar e tal. Eu conheço mulheres, por exemplo, que... É muito incrível. Se eu pudesse pegar o antes e depois dessas pessoas, sabe? De mostrar uma foto antes e mostrar uma foto depois. Então, rosto, sim. Você vê a luz, assim, saindo do rosto da pessoa depois daquilo, sabe? Você vê pessoas, assim, que estavam totalmente apagadas e totalmente... sem vida, sem vontade própria, sem saber para onde ir, para passar para pessoas assim que se arrumam para sair. E aí a gente tá falando de coisa simples, mas assim, ela passa um batom e ela fala assim: a minha alegria de passar um batom e sair na rua e tá arrumada e me permitir me arrumar. Mudou dentro abrir meu consultório. Dela, Aí a pessoa, eu abri meu consultório. Tem gente que fala assim, muitos anos solteiras sem conseguir ninguém. E aí, Aline, eu consegui a pessoa que eu descrevi. Pessoas que foram, que tiveram promoção dentro do trabalho, pessoas que fizeram transição de carreira, pessoas que melhoraram o relacionamento, pessoas que conseguiram terminar relacionamento. Então, isso muito também dentro do Reaprendendo a Ser Leve, que é o processo, né, que a gente passa. Então, tem gente que fala assim, o que acontece comigo depois do Reaprendendo a Ser Leve? Pode acontecer tudo com você. Depende de qual é a sua área que você tá mais focada. Eu abri um podcast com a Karine. Aí, depois de Aprendendo a Ser Leve. Muda o posicionamento interno e aí você muda fora. Então, quando a gente olha e fala assim, tá, mas qual área da minha vida eu posso olhar? Como eu sei que eu preciso passar por um processo desse ou alguma coisa assim? Naturalmente, nós fomos feitos para crescer, expandir, prosperar e ser feliz. Isso é natural nosso.
Isso é direito nosso de nascença. Se você está vivendo qualquer movimento contrário disso, você tem alguma coisa dentro de você que você precisa olhar. Então, se você não tá rica, se você não tá feliz no seu relacionamento, se você não tem liberdade de escolha, se você não sabe quem você é, você precisa olhar pra dentro. Aí a senhora fala assim, tudo, tá. Bora começar terapia, hoje, galera. Bora porque já. tudo que eu tô vivendo fora, Porque pessoas na verdade... melhoradas ajudam na sociedade, né? Pessoas Exatamente. bem... não sucedidas, que eu falo só financeiramente, mas pessoas bem... Tratadas emocionalmente. emocionalmente estabilizadas, assim, já ajudam em sociedade, porque aí influencia o outro, que influencia o outro, que influencia o outro, né? E essa questão do dinheiro, às vezes a gente associa muito isso, né? O que é ter sucesso? É você ter uma empresa que fatura X, é você ter tantos mil seguidores e tal. E muitas vezes, pelo nosso histórico também, pelo jeito que a nossa sociedade foi sendo construída, a gente associou sucesso com coisas externas. Então, para eu ter sucesso, realmente preciso de tanto, preciso ter uma casa assim, eu preciso ter um carro desse, porque enquanto eu não tiver isso aqui fora, eu não tenho sucesso e não vou ser feliz. Muitas pessoas alcançam isso, e quando alcançam isso, elas se veem dentro de um grande vazio. Que isso está acontecendo com os grandes players do mercado digital. Que os caras estão do nada, ficou rico, famoso, do nada os caras se batizando lá na igreja. Você viu esse momento? Do nada começando a falar de Jesus Cristo. Porque não era aquilo que ele estava buscando dentro dele? Porque tudo bem que a gente sabe que existem muitas pessoas que vão no modismo, né? E começam a falar sobre isso só porque tá dando ibope, a pessoa começa a falar sobre isso e tudo bem, a gente não tá considerando isso. Mas as pessoas, quando chegam num movimento assim, quando eu chegar naquela casa, quando eu chegar nesse faturamento e tal, fica vazio, por quê? Porque isso é externo. Isso não é interno. E eu estou buscando um sucesso que disseram pra mim que aquilo é sucesso, mas às vezes isso não é sucesso pra mim. Talvez sucesso pra mim seja eu ter tempo pra sexta-feira tirar meu filho mais cedo da escola e tomar um sorvete com ele. Talvez sucesso pra mim seja eu poder sábado de manhã subir o Cristo, sentar lá na rampa e ficar olhando pro nada. Isso pra mim é sucesso. Morando numa casa menor, com o meu carrinho, ou nem carro tem, às vezes eu pego Uber. Eu sei o que é sucesso pra mim, mas a gente buscou tanto o que o mundo fala que a gente precisa ter. A gente pode olhar, por exemplo, na questão do nosso corpo. Materializou demais, né? Tudo materializado. Então, eu só sou bonita se eu tiver este shape, com esse nariz, com esse cabelo, eu tenho que ser isso aqui pra eu ser bonita. Não, senhora, minha filha, você é bonita do jeito que você é. E do jeito que você se sente bem. Mas a gente fica buscando uma beleza que impuseram pra nós. Nós buscamos um sucesso que impuseram pra nós e falaram pra gente o que é sucesso. Quando a gente volta a entender quem a gente é, eu olho e falo assim, minha filha, eu que sei que é sucesso pra mim. O que é pra você é problema teu. Eu que sei que é sucesso pra mim. É por isso que às vezes a pessoa faz uma plástica, aquilo não tá bom. Ela vai fazendo, vai fazendo. E vai fazendo. Cara, nunca, entendi. E aí, aí a gente tá vendo um monte de mulher ficando com o rosto deformado. Irreconhecível. Pelo amor de Deus. Pô, não, Aline, mas eu quero aqui. Tô com 40 anos, tô com uma ruga, quero colocar, não quero esse pé de galinha. Pô, legal você querer se manter saudável e feliz. Tudo bem. Mas a gente eu tenho que ter um peito desse tamanho. Eu tenho que ter uma barriga chapada. O que eu acho mais injusto na sociedade é o tal da barriga. Nunca chega a nossa época da barriga normal. Assim, nunca é nossa vez. Porque assim, gente, ó, aqui tá todos os órgãos. Aí, a mulher vai lá e tem 2 filhos. A barriga fica desse tamanho e volta. Ela fica desse tamanho e volta. Aí depois a sociedade fala que eu tenho que ter uma barriga chapada. Tá bom, pode ser que eu consiga. Mas assim, tem gente que não tem nem estereótipo pra isso. Sabe? Aí a barriga chapada é a bonita. Mas e os 2 filhos que eu gerei aqui? Não é problema teu, se vira, né? Não é bonito, entendeu? Aí o peito desse tamanho é bonito, o pequeno é feio, o grande demais também é feio, aí o cabelo enrolado não sei o quê, o cabelo liso demais... é uma chatice. Aí eu tenho que ter olho verde, aí sabe? Então, quanto mais eu fico preenchida de mim, quanto mais eu sei quem eu sou, eu consigo andar na rua e falar assim, esse é o meu cabelo, eu esse sou é o meu maravilhosa. corpo, esse é o que é sucesso pra mim, sim. É isso aqui que eu escolhi pra minha vida, essa é a minha profissão, esse é o preço que eu cobro, isso que eu quero fazer. Quando eu consigo entrar nesse posicionamento, quando eu estou preenchida de mim. Quanto mais preenchida de mim eu fico, quanto mais eu vou nesse processo de autoconhecimento, mais próximo eu fico da espiritualidade. Porque aí você começa a ter uma conexão tão genuína, você sai dessa reivindicação, você sai dessa coisa de
achar que o mundo é injusto, que Deus não é justo com a gente fica nessa briga, porque você sabe quem você é, você trabalha as suas questões e vê que tudo foi necessário para o seu processo e você fica em paz com isso. E aí você busca o sucesso que é o sucesso para você. E não mais aquilo que impuseram para você. E aí não fica vazio. Muito legal, Aline. E assim, é legal que você serve de exemplo, porque você chegou nessa conclusão fazendo autoconhecimento. Então, assim, você percebeu lá atrás que tinha coisas erradas e aí você começou a construir o seu caráter, teus princípios, né? Baseado nisso, de autoconhecimento. E agora passa isso para as pessoas que, às vezes, que eu vou dizer assim, que 99% das pessoas estão com algum problema, né? E aí agora você tem essa chance de poder ajudar essas pessoas. Óbvio que primeiro quebrar os paradigmas, os tabus, principalmente da questão da espiritualidade. Pessoal muitas vezes amarrado em, igual você falou... Misticismo. Mas aquela coisa de crença limitante no começo, né? Que eu acho que ainda tem muito. Então, assim, eu acho que vai quebrando, até conseguir chegar num objetivo. Que é para a própria pessoa, não é para você. É a pessoa que vai te buscar para você ajudar ela, mas depende da pessoa. Depende da pessoa. Né? Eu me apresento como Aline Guardiano, terapeuta, especialista em transformação emocional para mulheres. Eu acredito e sou prova viva disso, de que tudo que a gente vive fora está dentro de nós. Então, quando nós transformamos aquilo que a gente tem dentro, a gente transforma aquilo que a gente vive fora. E isso é explicado em várias e várias áreas. Eu iniciei os meus estudos na espiritualidade, nessa questão de energia, de misticismo, mas eu quis sair disso e abordar outros temas como física quântica, neurociência, visão sistêmica e também englobar a espiritualidade, obviamente, mas para sair desse misticismo de que essa coisa de energia, minha abordagem é o que você está vivendo hoje. É isso. Então, nós vamos buscar dentro de você qual é a informação que tem aí dentro que a gente precisa transformar para transformar, então, consequentemente, o seu resultado aqui fora. É muito bom. A gente podia fazer mais pra frente uma parte 2 com perguntas e respostas da galera. Legal. Porque a gente pode começar a coletar coisas que, às vezes, pra pessoa mesmo esclarecer, sabe? Nossa, às vezes é uma dúvida que pra ela... Pra você pode ser bobo, mas pra pessoa pode ser, assim, solucionável, sabe? Então, a gente podia fazer uma parte 2, assim, de dinâmica, com a participação da galera. A gente pode fazer um ao vivo no TikTok também, né? Com dúvidas, né? Vamos fazer um quadro Aline Sensitiva, igual da Márcia Sensitiva? A pessoa manda o nome. Eu acho que eu faço a leitura. Vida... Nossa, é real, eu consigo fazer. Tenta juntar, assim, mais informações, então, junto com a gente, porque a gente pode postar... nas redes sociais, as nossas... fazer a caixinha, deixar aberto o chat, a DM pra galera ir mandando. Mas dúvidas. Aí, se você tiver também, vamos juntar pra gente trazer pra cá. O que você acha? Legal, adorei. São muitas dúvidas, é muita coisa, é um assunto muito amplo. E ela trabalha com muita coisa. E às vezes a dúvida da pessoa... pode parecer besta, mas às vezes... Não é, nunca é. Nunca é, né? Então, assim... Às vezes a pessoa fala, é uma dúvida besta, é a dúvida de todo mundo. É a dúvida geral. Então, você já responde uma e já tá respondendo várias. Então, a gente pode fazer, né? Sim. Pra gente ter... Legal. E outra, com certeza, a gente não sanou todas as dúvidas aqui também. Então, vamos trazer a parte 2, 3. Manda pra gente suas dúvidas, porque eu já tô cheia de perguntas, eu vou perguntar várias coisas pra Aline, porque é um assunto que eu amo, é muito legal, dá muito resultado. Vamos bombar nesse quadro aí, gente. A gente precisa muito que vocês se inscrevam no canal pra gente começar... Curte, compartilha, porque mais gente vai ver. Senão a gente vai ficar isolado aqui, não vai quebrar a bolha do YouTube. A gente vai conseguir ajudar mais não pessoas. Não é só Instagram, tá? Tem o YouTube também, Spotify, pra quem quiser colocar tudo que a gente falou aqui, dirigir lá pra Campinas, dá pra ouvir tudo. Né? Vai fazendo uma companhia, né? Já põe aqui. Companhia do podcast. Vai antes. Tem como, você coloca no fone, vai correr. Legal, né? Legal. Mas voltando, muito obrigada pela sua participação. Vamos depois para a parte 2. Adorando. Não, eu tirei muita dúvida que eu tinha, mas claro que não sana 100%. E outra, quem quiser, a gente vai colocar o arroba dela, deixar todas as informações da descrição para quem quiser entrar em contato com você. Estarei à disposição de vocês. Vamos fazer esse quadro 2 aí, com perguntas e respostas. Vamos. Sim. Eterno. Isso. 1950. Eterno. Não, 2050 estaremos nós aqui. 3.000. Aqui ainda, vamos fazer a Aline Responde. A Aline Sensitiva Responde. Isso.
Adorei, gente. Muito obrigada. Obrigada mesmo pela oportunidade também de estar aqui. Capaz, tamo junto. Né, é uma oportunidade de apresentar o trabalho, igual vocês falaram, né? Muita gente não conhece, não sabe, né, do que se trata. Então, é uma oportunidade mesmo falar para vocês e para esse público maravilhoso aí de casa. Muito obrigada, fiquei muito feliz também, porque ela é minha amiga, eu acho muito legal o seu trabalho, eu adoro ouvir tudo que ela fala, eu fico aqui tipo, ai, que legal, vamos falar mais? Aí eu vou na terapia, eu fico na terapia, né? Sai chorando. Aí depois eu mando áudio, Aline, coitado da Aline, muito obrigada. Não, por ter vindo. Tá tudo certo. Obrigada, até a próxima. Tchau, gente, até mais. Tchau.